Antes da nossa conversa de hoje, eu quero agradecer a Axon, patrocinadora oficial do nosso podcast. Outro dia eu estava lendo um artigo de neurociências e encontrei uma frase que eu adorei e vou dividir com vocês. O cérebro não é uma máquina de alta performance. Ele é um órgão sensível que faz o melhor que pode com o que recebe. E é exatamente por isso que bons nutrientes fazem toda a diferença. A Axon trabalha com componentes estudados que apoiam o foco e a energia, como, por exemplo, cafeína, de forma moderada, que aumenta o estado de alerta, a L-teanina, que melhora o foco, mantendo a calma, vitamina B12 e vitamina B9, que são essenciais para a energia e para a saúde do sistema nervoso, coenzima Q10 e vitamina E, que são antioxidantes maravilhosos e protegem as nossas células. E, além disso, fibras, que ajudam no bem-estar digestivo e no equilíbrio do humor. Tudo dentro das normas da Anvisa, do jeitinho que eu gosto. E agora eles lançaram uma garrafa exclusiva. Na compra do kit com 3 unidades, ela vai junto para você, de graça, sem custo adicional. Agora faz o seguinte, aponta seu celular para o QR Code ou clique no link que está na descrição, que aí você tem todas as informações. E o melhor de tudo, com o cupom PODPEOPLE, você tem 15% de desconto. Agora sim, vamos para o episódio. Nosso convidado de hoje é cientista político e mestre em estatística, com PhD pela Universidade de Los Angeles. Ele é sócio fundador da Quest e já coordenou centenas de pesquisas eleitorais e de opinião. Seu trabalho reúne estatística, comportamento e política para entender os sentimentos que moldam a sociedade brasileira. Com um olhar afiado e dados na mão, ele revela o país que se esconde nos números e que precisamos ver no espelho para refletirmos sobre nosso futuro como sociedade. Com vocês, o cientista político Felipe Nunes. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People. Hoje eu começo com uma provocação. E se o povo brasileiro pudesse se ver no espelho? Do tipo, espelho, espelho meu, quem sou eu? O que o espelho nos revelaria? Para falar sobre isso, a gente vai receber o cientista político e autor do livro Brasil no Espelho, professor Felipe Nunes. Tudo bom, meu querido? Vamos! Até que enfim conseguimos fazer essa conversa esse encontro, né? Obrigado pelo convite. Não, obrigada eu, porque assim, eu vou te dizer, quem vai pautar o meu voto ano que vem é você. Ah, não, de jeito nenhum, que responsabilidade é essa? Mas a sua informação... A informação pode ser. Você me dá informação de qualidade, obrigado. Precisa, que faz com que eu possa tomar as melhores decisões. Fico feliz de Não saber bota disso. a responsabilidade mas, que você está me influenciando. Eu não vou te influenciar, vou tentar fazer o trabalho da forma e vou pensar em você todo dia que estiver publicando pesquisa. Bia tá lá olhando e ela precisa ter a melhor informação, mais rigorosa, mais cuidadosa, mais preocupadinha assim. Vou tentar fazer isso da melhor forma. Porque assim, no mundo polarizado que a gente está, ou a gente começa a assumir a responsabilidade de pegar boas fontes para tomar boas decisões, ou não sei onde a gente vai parar. Eu vou fazer minha parte. E você faz comentário político de uma forma diferenciada. Obrigado, Bia. Eu fico feliz criativamente de ouvir diferenciado. Isso. Até porque, preciso dizer isso aqui, né, ao vivo, no podcast e tal, você me influenciou de uma maneira muito positiva. Eu sou muito feliz de ter te encontrado virtualmente e agora aqui presencial, porque eu sou um desses TDAHs, né, do mundo. E desde que te encontrei falando, olha, tá tudo certo, bora lá, é encontrar o que te deixa feliz, é fazer aquilo que, né, te dá um hiperfoco bacana e bola pra frente. Aquilo me deu uma possibilidade que transformou para sempre. E é verdade, então, né? te Dá agradeço mais trabalho? muito. Dá. Você ajuda muita gente, viu? Muito e obrigado. Me ajudou muitíssimo. E olha como o destino é maravilhoso. Hoje você me influencia positivamente para olhar dados muito necessários para tomar decisões muito responsáveis. Então, a vida é essa troca. Troca né? boa, troca boa. Querido, para começar,
por que cientista político? Por que a política? Por que essa ciência política te atraiu tanto? Ainda mais sendo um TDAH, que tudo atrai. Tudo. Mas o que te trilhou? Falei, é por aqui que eu tenho que ir. Eu vou te contar uma história que eu nunca contei pra ninguém em público, né? Eu nasci numa casa muito politizada, tá? Mas politizada ao extremo. Entendi. Tá? Meu pai e a minha mãe sempre vivenciaram política em casa. O meu pai foi, durante muitos anos, vereador numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, chamada Contagem, que é onde eu nasci. Né, fui criado e uma infância deliciosa lá. Então, papai sempre foi uma influência política, sempre trouxe muitos temas para dentro de casa. E a vida da gente era política. A minha mãe, o tempo todo ali com ele, eles naquela luta, né, as refeições, de fazer o tempo todo, o almoço, no jantar, nas viagens, a gente falava de política o tempo todo. Então isso sempre foi uma referência para mim. Mas é curioso, porque quando eu era criança, eu dizia assim, eu vou ser presidente da República. Eu, com 3 anos de idade, fazia discurso, vou ser presidente um dia e tal. Aquilo virou uma brincadeira, tanto que meus amigos me chamam de presidente e tal. Quando eu fui fazer faculdade, eu tinha que escolher um curso. E eu, como ótimo TDAH que sou, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Mesmo. Então eu fiz matrícula para fazer Direito, Jornalismo e Ciências Sociais. E eu comecei, olha que loucura Os isso. 3? Os 3. Menino, um de manhã, um de tarde, um de noite. Eu comecei História, Física e Medicina. Tá bom pra você. Mas você é um pouquinho pior que eu. Física e Medicina, meu Deus do céu. História. Com História. Uhum. Então é mais ou menos esse caminho, só que eu acho que você é um pouquinho pior do que eu na escala. Porque Física, imagina. Foi. É duro. Uhum. E aí não sabia o que fazer, mas eu tinha certeza que eu tinha que ter alguma formação que me permitisse, então, ser presidente. Entendi, claro. E como na época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, ele era sociólogo, perfeito. Eu disse, quer saber, como eu tô perdido mesmo no mundo, não sei o que eu vou fazer. Eu vou me pautar nesse homem. Já que ele é o presidente, ele fez sociologia, eu vou fazer ciências sociais. E aí, fiz 1 ano e meio de jornalismo, que eu adorei toda aquela discussão de semiótica, de teoria da comunicação, gostei daquilo. Fiz 6 meses de Direito, aí eu odiei, achei péssimo aquelas coisas chatérrimas de ler aqueles livros horrorosos, abandonei logo e fiquei nas Ciências Sociais. E aí fui construindo na faculdade essa ideia de... Mas focado no sonho que era ser presidente da República. Exatamente. Num sonho infantil. Um sonho infantil. Uhum. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que aquilo, na verdade, não tinha nada a ver e eu me apaixonei. É muito engraçado falar isso. Eu me apaixonei pela antropologia. Foi o que me desconstruiu no primeiro momento totalmente. Porque na antropologia, você começa a olhar para os outros sem um olhar viciado, sem um olhar enviesado do julgamento. Você olha para o outro para entender o outro. E não para ficar colocando sobre ele, sabe, aquela visão de, mas você devia ser assim, normativamente isso está certo, isso está errado. Você desconstrói muito. Então aquilo me desconstruiu. O sonho de ser presidente foi abandonado. E eu mergulhei nessa carreira acadêmica. Aí falei, gente, eu preciso aprender sobre o outro, preciso ler, preciso estudar. Era uma delícia, um ambiente universitário de muita gente bacana. Eu tive muita sorte. Porque eu estudei com muita gente boa. Assim, meus amigos de faculdade hoje estão no mundo inteiro. Que legal. Sucesso, brilhando. Admiro eles todos. Foi uma boa safra. Foi uma safra ótima. Eu dei uma sorte. Sabe quando você está naquela safra certa? Isso também influencia demais. Muito. Você está cercado você tá de boas pessoas. Exatamente. As pessoas estão te estimulando positivamente. Não é aquela competição chata. Aquela coisa de vamos fazer, vamos construir. E a minha geração construiu. Os nossos professores toparam a ideia de fazer juntos, fazer mais. E aí eu virei um acadêmico. O sonho lá antigo ficou de lado e aí eu comecei a trilhar esse projeto. E eu tinha certeza que eu ia ser professor o resto da vida, porque eu amo dar aula. Amo dar aula. Porque você tem esse poder de... A gente sente que você comunica as coisas com uma tal energia que você fala, eu vou ouvir, porque esse negócio, o afetivo pega. Pega, né? O emocional, mas o tom da voz tem um... Mas você sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço.
Não. Eu Isso amo, é a diferença. eu tenho uma paixão pelo que eu faço, de verdade. Mas é verdadeiro. Eu tô te falando, a primeira vez que eu te ouvi, eu falei, ele tem uma batida diferente. Tem um bumbo aí de marcação. Bum, bum, bate no coração da gente. Né? Bate no coração da gente. De ouvir falei, isso porque é verdade. Agora eu vou ouvir o que ele tem pra dizer. Porque podia ser só aquela coisa de chamar. Sim, né? sim. O bom orador, Sim, tá? claro, Mas não, claro. aí quando, técnico, quando né? você ouve, tem conteúdo. Aí quando você tem reflexão, eu falei, tá, então vou ficar. É bom, né? É bom. Agora, quem sofre com isso é a minha família, porque eu amo tanto que às vezes eu esqueço que existe o resto. Exatamente. É uma doideira isso. O hiperfoco é tão grande que às vezes você apaga o que está em volta. E não é que você não goste. Quando está lá, você faz o hiperfoco com a família. Muito. Entendeu? Isso lá em casa já foi pauta de muitas ótimas conversas com tudo ou nada. o filho, com os enteados, com a esposa, porque eles às vezes não entendem como é que você some, desaparece. É porque eu tô lá focadão. Mas quando eu voltar, eu vou estar também super focado aqui. Com certeza. E super funciona. Mas então é isso. As ciências sociais, elas viraram num primeiro momento esse sonho de, eu vou fazer que nem o presidente. Depois eu me apaixonei e a antropologia me pegou. Aí a ciência política em seguida, que era o que eu gostava muito, né, me pegou. E eu tive uma influência, até quero render essa homenagem aqui ao professor Jorge Alexandre, um pernambucano espetacular que mudou para Belo Horizonte para ser professor. E ele me influenciou, ele me disse uma frase, Bia, que foi, né, naquele momento, meu pai já não estava mais, ele não trabalhava mais, tal, já estava numa fase de virada, a mamãe reconstruindo a vida dela. Minha mãe, depois de muito tempo, resolveu fazer psicologia, estudar, tal, muito em função desse TDAH, a gente pode falar disso. Sou muito grato a eles pelo investimento que eles fizeram de energia em mim. Mas o Jorge virou para mim e falou assim: Felipe, se você aprender estatística, você nunca vai morrer de fome na vida, porque tem sempre alguém precisando rodar um dado. Exatamente. E eu falei, gente, que coisa boa, quer dizer que se eu fizer esse negócio aqui eu não vou morrer de fome? Comecei. Aí você foi para o objetivo, não morrer de fome. Olha que coisa. Engraçado isso, né? E aí, o cientista social, que ama a gente, que adora, assim, converso com as pessoas o tempo todo, quero, né, entender o que eles estão pensando, o que está passando na cabeça, foi estudar os números, foi entender a dinâmica da matemática, da estatística, dos modelos computacionais. E aí eu virei esse bicho esquisitíssimo. E raro. Muito raro, Um bicho em extinção, né? Quase. Porque, assim, no Brasil, eles não conseguem entender que para fazer pesquisa tem que ter números. Então, fica sempre a pesquisa social, que é a impressão, a não sei o quê, que é legal. Claro. Mas não pode, de jeito nenhum, abrir mão daquela que traz N. Eu digo que N é a amostra. Tem que ter uma amostra, tem que saber qual a qualidade dessa amostra, né? O que a gente vai pesquisar. Exatamente. Não é assim, eu acho, opinião. Opinião é opinião, mas... E tem muita. Muita. E a gente adora dar opinião. Exatamente. E tá tudo certo. Mas nem sempre a opinião da gente corresponde a uma verdade. A amostra. Da verdade de um povo inteiro. Exato. Então ali... Ele me deu essa sacada, e ao me dar essa sacada, ele mudou minha vida. Porque eu virei esse bicho que não existe. Então, eu estava no final da graduação, imagina você. Todo mundo rodando os modelos estatísticos dos meus professores, porque eles eram cientistas sociais, não sabiam operar os dados. E eu era um jovem, né, em treinamento cientista social, mas que sabia rodar os dados. Que sabia analisar. Tá? Aquilo abriu milhões de portas. Eu agradeço o Jorge todos os dias por ter me dado essa dica, porque isso transformou e eu virei os americanos chamam de Computational Political Scientist, que é um cientista político computacional. Que é a pessoa que consegue combinar lógica de programação, né, a compreensão dos sistemas lineares, matriciais de análise de dados com o olhar do cientista social. E eu acho que isso contribuiu muito para a minha formação. Que coisa boa você estar falando isso, porque eu acho que pode inspirar muitos jovens que separam, tipo assim, vai fazer ciência social, mas aí não gosta de número, não gosta disso, não gosta daquilo. E o conhecimento é somatório. Total. Sempre. Nunca exclui. E eu acho que por isso a universidade é um ambiente tão rico. Né? Uhum. Porque ali é realmente o lugar em que você pode encontrar o médico, o físico, o filósofo, né? o estatístico. E assim, se algum jovem tiver
prestando atenção nessa conversa, porque estarão nos vendo, eu tenho certeza que muitos. Mas se eles estiverem prestando atenção agora, essa é uma recomendação muito importante. Aqui está falando o professor, né? Aproveitem a universidade naquilo que ela tem de melhor, que é essa interconexão, essa interdisciplinariedade que dá para a gente o acesso a conhecimentos múltiplos, né? Aproveitar que é jovem, com a cabeça limpinha. E de qualidade. Claro, tem que ser, né? E de qualidade, né? Em geral, e de qualidade. Com certeza. E isso levou à fundação da Quest? A fundação da Quest é uma historinha... Que é uma empresa hoje, toda vez que sai uma pesquisa da Quest, todo mundo para dar uma olhada, porque as pesquisas anteriores, sem o menor preconceito, eu não sou nem a pessoa mais capacitada para julgar, mas aquelas estatísticas que a gente vê de eleições há não sei quantos anos, não sei se está tão bom assim, não. Porque assim, o mercado de pesquisa no Brasil... É muito padrão e usam métodos que não se adequam à realidade do nosso povo. O mercado de pesquisa no Brasil sempre foi muito bom. Eu acho que a gente tem a vantagem, eu abro o livro falando disso. O Brasil sempre foi muito pesquisado. Primeira vez que nós fomos pesquisados foi Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta aos portugueses dizendo, olha, esse país que eu encontrei aqui, que já tinha gente aqui, né, já estava habitado, ocupado, mas nós chegamos e ele é mais ou menos assim. Então, a gente sempre pesquisou o Brasil, né? Isso o IBGE faz um trabalho importantíssimo, impressionante de coleta de dados e informação. Eu digo isso porque quando eu estudei nos Estados Unidos, e aí eu acho que é um pouco da história para contar da Quest, esse mesmo professor e outros, a Fátima Anastasia, Otávio Amorim Neto, tantos dos meus professores falavam, Felipe, agora você tem que ir para os Estados Unidos. Porque aqui no Brasil você não vai conseguir avançar o tanto que você pode. Então, cara, vai embora. E aí, porra, apoiado por muita gente, estimulado por muita gente, eu fui buscar uma bolsa da Fulbright para estudar nos Estados Unidos. Eu fui para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Havia lá um programa de estatística e ciência política impressionante, incrível. Que te vestia, não, né? Era um terno pronto para você. Era um negócio assim, fala, vamos criar um programa para alguém como o Felipe Nunes. Entendi. Eu cheguei lá, eu me encontrei de uma forma, passava madrugadas e madrugadas estudando, porque era uma delícia, aprendi tanto, mas é muito bom. Ralação, tá? Sim, claro. Até porque nem o inglês era bom na época. Aham. Meu inglês era sofrível. Mas a vontade era tão maior grande. Que eu lembro a primeira aula no doutorado. Primeira aula, Bia. Primeira de todas. O professor falando, era uma aula de lógica e ciência política. Eu não entendi absolutamente nada. Saí chorando. Aquele desespero, chorando. Né? Literalmente. Um amigo meu, Josué Nóbrega, que estava lá fazendo doutorado também, um brasileiro, querido amigo, vira para mim e falou assim, Felipe, a gente trupica, mas não breca. Que é uma expressão que eu aprendi com ele, segundo ele, os paulistas falam. Trupica, mas não breca. Vambora, rapaz, vamos. E como essas pessoas são importantes na vida da gente, né? Esses apoios, esses estímulos. E aí a coisa foi caminhando, fui melhorar o inglês, né, estudar muito e tal. E ali eu me encontrei como esse cientista político computacional. A minha vida acadêmica começa a prosperar de uma maneira muito bacana, publicação de artigos, prêmios internacionais, a coisa estava funcionando, né? Eu ia morar nos Estados Unidos, eu fui contratado para ser professor na Universidade da Califórnia em San Diego, então a minha vida acadêmica ia ser por lá, né? Mas tinha uma coisinha que me chamava de Brasil. Uma coceirinha, terra Brasilis, e se plantando tudo dá. Tinha uma saudade dessa confusão, que era ótima, maravilhosa. E recebi o convite para voltar ao Brasil em 2014 para fazer um ano sabático como pesquisador aqui, dando consultorias aqui e ali e tal, trabalhando inclusive em algumas empresas de pesquisa e tal. E voltei. Fiz a Copa do Mundo de 2014, monitorando redes sociais. Eu tinha desenvolvido ali um algoritmo para monitorar redes e foi super bacana. Comecei a trabalhar com consultorias de políticas e tal, foi muito legal. No meio disso, meu primeiro casamento, dá errado. Naufraga. No meio dessa... A gente, naquele tanto de coisa que eu estava vivendo. Né, a gente se separou. O Eduardo, meu filho, já tinha nascido nos Estados Unidos, ele era pequenininho, e aí veio aquela grande angústia da vida, que é o que você faz? Volta para a carreira americana, dólar, não sei o quê, papá,
ou fica no Brasil, afinal de contas, as raízes estão aqui, né? Agora tinha um filho, tal, que é a minha maior paixão assim, da minha vida, é do Eduardo. E eu fico um tempinho indo e vindo, com dúvida, sofrendo com aquilo um pouquinho, até que eu decido voltar definitivamente, e aí eu preciso dar rumo na vida. O que eu vou fazer? Que ano foi esse? Isso já é 2015, 15 para 16. Uhum. Né? Nesse processo, eu me apaixono loucamente por Renata. E a gente... Que também é de Minas? Que é mineira, de Curvelo. Meu sócio todo é mineiro. É? Todo. Então Gosto pronto. de trabalhar com mineiro. Então, não ótimo. sei por quê. Próxima vez que você for lá, temos que tomar aquela cachaçinha com queijinho. Com e certeza. pão de queijo. Já está convidado. Surge a paixão. Outro Uma paixão hiperfoco. louca. Não, né? hiperfoco. Não, aí esquece o resto. Exatamente. Esquece o Renata era o hiperfoco. Total, assim. No meio do caos. Não, loucura. E aí a gente realmente se apaixona. Ela também vinha de uma separação. Já tinha 2 filhos. E a gente fala assim, vamos começar a vida? Vamos construir uma história? E aí surge a Quest. A Quest é uma empresa da Renata e do Felipe. Eu sou então o técnico... A Renata é tua sócia. 100%. Que legal. Eu sou o técnico, o cientista maluco, e ela é a pessoa que faz as coisas acontecerem. Entendi. Se não fosse ela, nada aconteceria. É a Minha melhor parceira... parceria que tem. O TDAH tem que ter alguém que faça logística, que faça coisa, e a gente fica na ideia, na produção das ideias. Quando eu descobri isso, foi tão importante. É incrível isso, a parceria. Com E ela é uma parceira real, dos bons e dos maus momentos, de puxar a orelha na hora certa. Do tipo, menos, pezinho no chão. Exatamente. Isso é super importante pra gente. Isso é amor. Porque isso só ama, né? Quem te critica, que te diz, não é por aqui e tal. Na hora de elogiar também tá indo bem. Tá indo lá, mas não, exato. Então a Quest é um encontro de amor, é uma paixão que vira um projeto que vai fazer no ano que vem 10 anos, em 2026. Então são 10 anos de construção, muita labuta, muita história. A gente começou, né, pequenininho, uma mesa redondinha, uma salinha em Belo Horizonte, mas né, com muito sonho. E aí a gente sempre teve a sorte de encontrar na nossa trajetória muita gente boa. Muita gente boa. Assim, hoje a gente tem um time gigantesco de gente que ama também o que faz, que se dedica, que vira, quando precisa, madrugada para entregar bem feito, mas sempre com rigor, sempre com humildade, sempre sabendo o limite do que a gente faz, porque na Quest a gente não adivinha nada, a gente não fica tentando achar, adivinhar, não, a gente só diz aquilo que a gente tem certeza, e muitas vezes o mundo é mais de incertezas do que qualquer coisa. Muito mais. Você sabe disso, né? E esse projeto foi crescendo, a gente começou a ganhar mais visibilidade nacional em 2018, 22 fomos para a CNN e 24 fomos levados para Globo News. E aí começamos a fazer as pesquisas no Brasil inteiro para eles. Imagina a responsabilidade. O dia que o Bonner falou, pesquisa da Quest, né? Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Mas ao mesmo tempo um orgulho desse trabalho científico, né? De poder... Porque hoje eu digo, eu sou um divulgador de ciência. Exatamente. É isso que eu sou. Eu sou alguém que tenta comunicar a ciência para o Brasil. E um negócio que todo mundo gosta, viu? Política hoje todo mundo fala, é uma doideira. As pessoas gostam, comentam, nem sempre com a verdade. Tem os seus abusos. Exatamente. Não tem? Muito. Dunning-Kruger, meu filho, todo mundo acha que sabe horrores, né? Em fontes que você fala, mas de onde você leu isso? Aí a pessoa, não, eu li, fulano me passou. Eu falei, isso não é fonte. Me passa uma fonte, né? Porque falar, todo mundo fala. E é isso. Todo mundo dá a sua opinião, tá tudo certo, mas tem o perigo de não necessariamente você estar falando aquilo que que corresponde à realidade. Né? Você estava entrando no Dunning-Kruger, eu fico muito impressionado como as pessoas rapidamente se habituaram com o receber a informação ali no WhatsApp. Superficial, instantânea, e achar que aquilo é verdade absoluta. E aí você diz para a pessoa assim, mas isso não é verdade. E ela olha para você nos seus olhos e fala assim, mas como é que não é verdade se eu acredito? Se é o que eu penso? Porque a referência, isso é uma coisa, né? O cérebro humano, Felipe, tem uma coisa que ele é uma máquina muito interessante, mas ele gasta muita energia. Então, ele sempre vai preferir algo para ele gastar menos energia.
Então, por exemplo... Olha só. Então é químico esse negócio também. Fazer sexo dá mais trabalho, principalmente quando você ama alguém, porque você tem que satisfazer aquela pessoa, tem que trocar, é uma dança, é um tempo. O que o cérebro vai escolher? Se você botar a pornografia, ele escolhe a pornografia. É mais rápido. Tudo bem, vai ter efeito colateral, mas ele quer o que é mais fácil e o cérebro é preguiçoso. No caso da verdade, qual o critério dele? Se aquele cara está falando o que eu penso, é verdade. É mais fácil, é um atalho. Fácil. Por isso que isso é instintivo. Agora, o reflexivo, que tem a ver com o lobo frontal, é o contrário. Isso faz sentido? Eu sempre digo que a gente só vai sair desse patamar se a gente criar, por exemplo, o conceito de bom senso. Toda vez que alguém me dá uma notícia, eu falo assim, aí aquilo primeiro tem que bater. Faz sentido? Não, tô achando isso esquisito. Não tem muita lógica. E aí eu vou pesquisar. Mas se a gente passa pelo crivo do bom senso, eu acho até, sinceramente, que a gente tinha que ter um partido político do bom senso. O que for de bom senso, eu voto. Tá ali dentro. Tá, tipo assim, saneamento, não, nem tem que discutir, é bom senso. Bom senso, bom senso. Agora, ficar naquela coisa do nome da rua, de não sei o quê, acho interessante, mas não tá dentro do bom senso imediato. Isso que você está falando é tão importante, porque assim, eu vejo no dia a dia da prática da publicação de pesquisas, né, da utilização de dados, a gente tenta, né? Quer dizer, quando eu olho para a missão da Quest, está escrito lá no site, né? No coração da empresa. Nossa missão é fornecer dados para enriquecer o debate público e para fortalecer a tomada de decisão daqueles que têm que tomar a decisão. É isso. Mas isso exige bom senso. Isso exige reflexão, né? Porque você não pode também... Eu não posso pensar com o fígado, como as pessoas estão pensando. Eu tenho que pensar tudo que... Por exemplo, notícia muito boa. Eu nunca caí em nenhum golpe, porque toda vez que chega, fulano tá vendendo não sei o quê, porque vai para os Estados Unidos, tá, sei, R$100 a televisão de 70 polegadas. Eu falei, você não vai querer? Não, quero não. Você é meio mineira, viu, Bia? Não, mas eu aprendi a ser assim. Desconfiada. Porque eu era impulsiva. Então eu falava, ai, que legal. Hoje, eu fui fazer, gente, é bom demais para ser verdade. Se for, é aquela taxa de milagre que a gente... Que acontece, de vez em quando acontece. Mas é raro. Mas então, primeiro, eu testo para ver se é milagre. E eu diria que isso que você está falando está faltando na média do mundo. Não é do Brasil, não, Concordo tá? com você. Do mundo. Concordo. E aí, assim, né, tô louco para te ouvir sobre isso também, porque, quando você fala que o cérebro é preguiçoso e a gente tenta buscar os atalhos para resolver os problemas, eu consigo olhar para o eleitor brasileiro e do mundial e identificar exatamente ele buscando esse atalho o tempo todo, ao invés de aprofundar o debate. Ele quer um perfil pronto ali que ele fala, isso então aqui pronto, parece isso aqui, comigo. pum. Isso é um perigo. É quase a música do Caetano, acha feio que não é espelho. Você imagina? Exatamente. Nós estamos vivendo um mundo assim. Um narcisismo, né? Um narcisismo não como patologia, mas como reflexão. A gente está refletindo como narcisista. Isso é horrível. Nesse livro que eu estou lançando esse mês... O Brasil no Espelho. Brasil no Espelho. Bota aqui pra gente, Tonton. Que chique, gente. Né, com certeza. Eu sonhei com esse dia. Olha que maravilha. Que eu li final de semana, recomendo. Tá todo marcadinho, é verdade que ela leu. Tem música de Cazuza, tá tem ali. Tudo aqui. Eu achei bonito isso. Quando você viu, você lembrou do Cazuza, que legal. Lembrei. Aliás, tem um documentário maravilhoso sobre o Cazuza agora passando. Foi a minha geração, né? Eu via Cazuza no Baixo Leblon. Mentira. Juro. Que chique. Meu querido, eu faço 60 anos em março. Sério? É, sério. Agora tem a vontade. TDAH custa envelhecer. Não vou envelhecer. Não, com essa cabeça nossa. Porque a gente se acha criança. Eu, quando vejo alguém me levar muito a sério ou fazer doutora, eu falo, gente, essa pessoa não tá conseguindo entender quem eu sou. Isso é gostoso. Eu acho maravilhoso. Nesse Brasil no Espelho, projeto contratado pela Globo, muito importante sempre dizer isso, eles têm sido parceiros incríveis para a compreensão do Brasil. A Globo sempre fez muita pesquisa para entender o Brasil, para entender, né, essa diversidade que a gente tem, e nós agora temos o privilégio de estar construindo esse projeto junto com eles.
Então, o projeto é feito a várias mãos, tem vários consultores que eu agradeço aqui, pesquisadores na equipe da Quest, na equipe da Globo. Então, sou fã desse time trabalho que robusto. montou. Deu trabalho. Você imagina entrevistar 10 mil brasileiros quase. Isso é uma amostra. Isso é uma amostra. Não, e representativo. Não são 10 mil qualquer, tem 10 mil. Não. Exatamente. São 10 mil brasileiros selecionados a dedo para representar sexo, idade, escolaridade, renda, raça, religião. É um trabalho, assim, que eu realmente estou super feliz. Orgulhoso e que bom que virou livro, né? Mas nesse livro, o último capítulo desse livro é uma discussão sobre isso que a gente estava aqui falando. Exatamente. Que é o seguinte, quer dizer, eu acho a ilusão do conhecimento. A ilusão do capítulo 10. Eu acho esse tema maravilhoso, fundamental. E eu queria muito falar sobre isso com você, porque é com você. Eu acho que você vai me ajudar, inclusive, e ajudar todo mundo a entender melhor o capítulo 10 sob a ótica né, da psicanálise, a ótica de como é que o cérebro funciona diante desse fenômeno. Deixa eu te explicar o que a gente fez. Vamos lá. Tá? Você imagina, eu tinha 10 mil entrevistas para fazer. Eu resolvi colocar uma bateria de conhecimento no questionário. Então, além de fazer a pergunta de valores, atitudes, que é o que o livro faz, o livro é sobre isso. O que o brasileiro pensa, o que o brasileiro acredita, o que o brasileiro deseja, o que ele sonha, o que ele tem medo. É um livro sobre valores, tá? E isso é mais estrutural do brasileiro, né? É como se a gente estivesse mergulhando fundo. Mas no pedacinho final, eu pus 4 perguntinhas básicas. Sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Exatamente. Então, como é que a economia está indo? Qual é o nível de desemprego? Como é que está indo a segurança? Dados objetivos, né? Os homicídios estão aumentando, estão caindo. E coisa que a gente vê Deveria ver todo no dia, noticiário nos o tempo noticiários, todo. Exatamente. E quantas pessoas morreram de Covid? 4 perguntinhas. Então, economia, segurança, saúde e emprego. Foi quase um Enem. A gente fez um Enem no Brasil. Numa amostra representativa. Exatamente. Sem poder estudar antes, que eu acho que essa que é a brincadeira. Não podia se preparar. Não podia se preparar, era ali na pesquisa. Muito bem. Por que fazer essa... Você deve estar se perguntando, quem está assistindo deve estar perguntando, mas para que fazer isso? Para que testar o conhecimento do brasileiro? Muito bem. Vamos voltar lá na Grécia Antiga. A gente fala muito da democracia grega, mas a democracia grega ela era muito restritiva. Não era todo mundo que podia votar, não era todo mundo que podia... Né, que era importante na democracia grega. Para participar da polis, você tinha que ter um nível de conhecimento, você tinha que ter ali um mínimo. Se as pessoas em volta olhassem para você, se você estivesse falando bobagem, a sua opinião na Grécia Antiga era descartada. O direito ao voto e à opinião não era generalizado, era uma coisa tinha que ter um mínimo. Tá? O mundo avançou, a democracia avançou, como Robert Down fala, a poliarquia andou, e hoje todo mundo vota, né? Isso acho que tem um grande avanço nisso. As mulheres até pouco tempo não votavam, agora votam. Você tinha o voto que era só para quem tinha renda alta, agora, né, isso não é mais um critério, a gente universalizou. Mas tem uma coisa na democracia grega que é importante, que é, se você vai debater o seu país, se você vai debater a polis, o mínimo é você saber o que você está debatendo. Porque se você não sabe o que você está debatendo do quê? De onde você está tirando, né? Então, as pessoas têm que se informar. É por isso que educar a sociedade é tão importante. É por isso que o jornalismo profissional é tão importante. É por isso que podcasts como esse informativo são tão importantes, porque eles ensinam, né, auxiliam, dão informação para as pessoas. E isso é muito bom. E quanto mais gente tiver, melhor. Melhor. Feito esse contexto, fizemos as 4 perguntinhas. Bia, você sabe, porque você leu o livro, 42% dos brasileiros não acertaram nenhuma das 4 perguntas. Zerou. Zerou no Enem. Exatamente. É como se eu estivesse dando bomba. Em 42... Você imagina, a média, a prova valia 4 pontos, certo? Então você pode tirar 0, 1, 2, 3 ou 4. Isso. A média de acerto é 0,82. Não chega a 1. De 1 na média. Olha o nível de desconhecimento que a gente está vivendo. Muito bem. Isso já é triste por si só, mas o que vem adiante é o que eu diria mais triste, mas também mais interessante. Eu fiz uma outra pergunta. Eu cheguei para os 10 mil e disse o seguinte: agora que você me respondeu essas 4 perguntas, me diz quantas dessas perguntas você
acha que acertou. Que acertou. Bia, 70% dos brasileiros superestimam O que sabe o que sabem sobre o Brasil. sobre o Brasil. 70% acha que sabe, mas não sabe. E eu vou te falar um negócio que é curiosíssimo. Os homens se acham mais que as mulheres. Com certeza. Tá? Com certeza. Quando eles respondem, eles superlativizam suas respostas num nível impressionante. As mulheres têm um pouco mais de consciência crítica, tá? Tem aquela coisa, não sei, talvez. E tudo bem, tá? A mulher diz na pesquisa, não sabe numa boa. Aham. Não sei. Os homens não falam, não sabem de jeito nenhum. Eles precisam... É muito louco isso no Brasil. Não sei se é no mundo, mas eles precisam reafirmar esse lugar do que sabe. E aí, eles acabam chutando mais que as mulheres, não necessariamente acertando mais, superlativizando. Isso que é a diferença entre achar que sabe e, de fato, ter conhecimento, a gente chama de ilusão do conhecimento. Esse déficit, esse gap entre achar e saber é um problema. Por que é um problema? Porque quem vai para o debate público achando que sabe mais do que sabe, não tem a visão crítica de ouvir o outro. Exatamente. Não tem o bom senso de falar, peraí, será que eu estou errado? Deixa eu entender o que Bia está me dizendo. Pô, ela tem um ponto. As pessoas pararam de fazer isso. E às vezes é um ponto, mas que aquele ponto faz sentido. Faz sentido. Olha a questão do bom senso e da lógica. Não, o que ele está falando faz sentido. Mesmo que não me agrade, faz sentido. E aí isso deveria agregar no debate. Exatamente. Porque se faz sentido... Pô, então assim, o capítulo da ilusão do conhecimento, e eu fiz questão de terminar o livro com isso, porque eu queria muito que a gente pudesse fazer essa reflexão coletiva. Porque é verdade que o seu voto é problema seu, mas o seu voto impacta todo mundo. Com certeza. No final das contas, os custos do seu voto são coletivos. Você pode escolher quem você quiser, mas o que você está construindo ao votar, ao opinar para o todo? Essa falta de capacidade de bom senso, de olhar para o outro como alguém que... Peraí, deixa eu ouvir o que o outro está dizendo, deixa eu entender por que ele está ponderando daquele jeito. E aí gerar reflexões e diálogos é algo que o Brasil precisa muito. Então esse livro é um convite, por isso que é o espelho, não é o raio-x do Brasil, Não. por isso que não é a radiografia do Brasil, não é o ultrassom do Brasil, é o espelho do Brasil. Ele não está identificando patologias, Não. ele está identificando quem somos. Isso. Mesmo que a gente não saiba quem somos. E quando você olha no espelho, não tem jeito. Não O tem. espelho não tem filtro. Sabe aquele filtro do Instagram? Ele não mente. Que a gente não mente. Olha pro espelho. Tirando nem o da Branca de Neve mentia, né? Exatamente. Né? Era Branca de Neve? ou Era a agora? madrasta, que falava espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu, né? E Tanto que eu aí fiz a brincadeira. Espelho, espelho Claro. meu, quem sou eu? Não, exato. E o espelho falava pra ela, ó, tem uma outra moça ali e tal. O espelho não Exatamente. mente. E foi bom que a madrasta acreditou. Tanto que tentou ir lá atrás da outra, mas acreditou no Pois é. espelho. Você viu que até a madrasta... A madrasta teve o bom senso de acreditar. Ela não agiu correto, mas ela acreditou na informação do Nunca espelho. tinha pensado nisso, mas é verdade. A madrasta por isso que acredita acreditou no espelho. O que ela fez com essa informação foi horrível, mas ela teve a lógica. Eu só tô em dúvida agora. Foi a Branca de Neve ou... A acho que é Branca de Neve. A né? Branca de Neve. Branca de Não é Neve. Cinderela do sapatinho. Não, Branca de Neve. Ela. Dos Mas, anões. Dos anões, exato. Que é, exatamente, da maçã. Então, por que eu queria muito falar isso com você? Porque, assim, deve haver componentes também, né, químicos do cérebro e tal, que ajudam a gente a entender esse componente do Dunning-Kruger Effect, né, o efeito... Exatamente, essa coisa da gente supervalorizar o conhecimento que a gente não tem. Por que isso hoje em dia? Por que você acha que isso está crescendo? Tá crescendo? Porque eu acho que está crescendo. Está crescendo, eu acho que a gente está no auge disso, porque tem uma coisa chamada algoritmo. E esse algoritmo, ele não quer saber quem é você, quem sou eu. Ele quer saber o seguinte, ele te bota... Se eu curto você, ele vai me dar todas as opções de quem concorda comigo e com você. É isso. Acabou. Eu não vejo mais ninguém. E a partir disso, eu vou deixando de ter conexão com o diferente. Felipe, eu vou te dizer uma coisa muito triste. Eu seguia todos os presidenciáveis.
antes das eleições, porque eu queria ouvir. Claro. Isso é a coisa mais sensata. Esse é o sensato a ser feito. Meu filho, tinha gente que entrava e falava assim, você segue fulano, sabia? Deixando de seguir sua vagabunda. Que isso? Eu estou te falando sério. Em 2018... foi quando o negócio começou a pegar fogo. Eu falei assim, peraí, eu estou assistindo para ver. O meu voto não está resolvido, eu tenho todo direito. Você não tem noção. E outra coisa, você seguir uma pessoa não quer dizer que você seja amiga, concorde. Eu quero... É a forma que você tem de consumir um conteúdo que é Concorda? público. Porque antes eu tinha que pegar um Óbvio. jornal, esperar o cara dar uma entrevista. Hoje o cara tem um canal lá, ele tá falando. Eu olho direto, né? Aí você olha e fala assim, graças a Deus ele tá falando, mas não tá me passando coerência. Verdade. Eu acho que ele tá sinceridade. lendo. Isso tudo Claro. é material pra mim. Não, e se tem uma coisa que todo mundo devia fazer, É isso. Aliás, vamos sair daqui, estamos terminando o ano que vem tem eleição. Todo mundo devia seguir todos os presidenciáveis. Mas é Pra o você mínimo. entender a diferença deles, isso é o básico, mínimo poxa. para discordar ou concordar ou fazer assim. Esse fala uma coisa interessante nesse aspecto. Esse fala interessante nesse aspecto. Claro. Porque aí depois eu falo assim, o que pesa mais? O que ele me colocou de bom? O que esse me colocou de bom? Agora eu vou ter que fazer um balanço e optar pelo que tem melhores propostas no meu ponto de vista. Claro. Mas, e, aí, assim, aí você decide. Exatamente. Né, que aí Então é o tem seu- gente, seu você dever. não tem noção. Não, eu tenho. O problema Chegou é que uma eu tenho. hora que eu falei, gente, tem como eu seguir sem ser Sem vista? Você vai ter que criar, sabe o quê? Um perfil falso. Porque, mas Que você só era, acompanha, olha as que pessoas doideira isso. deixavam... E outra coisa, tudo que eu botava para qualquer assunto, Felipe. Botar assim, você tá falando do fulano, né? Você tá falando... Eu não tava falando de fulano nenhum, nem pensei no fulano. Eu tô falando de comportamento humano. Não, você... E as pessoas me procuram assim, tipo assim, doutora, faz o diagnóstico de fulano. Ah, não posso mentira! O quê? Você não tem noção. Seria um ótimo produto de entretenimento. Entendeu? Viu? Tipo assim, faz o diagnóstico de fulano. Eu falei, não posso, não conheço, não convivo. E ainda assim, não teria esse direito. Que coisa. Porque uma coisa, quando você fala de um acontecimento geral, você fala, olha, temos indícios. O menino lá que foi devorado pela leoa. No primeiro momento que eu vi, eu falei, gente, ele estava psicótico, estava fora da realidade. Eu acho que ele estava psicótico. Aí você vai começar a pesquisar e você vê que a mãe tinha uma história de psicose, a avó começa a se configurar. Como é que vocês falam? Uma hipótese diagnóstica. Isso. HD, hipótese diagnóstica. Você tem que ver ali a história pregressa, a história familiar. Não é tão simples. E mesmo assim, uma impressão. Porque você não está com o diagnóstico ali Porque fechadinho. eu não examinei aquele paciente. Entendeu? Então, aí as pessoas falam, fala, deixa de ser covarde. Toma uma atitude. Gente, ainda é covardia, que doideira. assim. Você tem que falar sobre fulano isso é muito louco. para alertar, assim, como se fosse uma guerra. Não, mas aí que tá. As pessoas realmente se viram no meio de uma guerra, né? Eu acho que o algoritmo fez muito isso. Muito. Não tenho dúvida. E tem uma coisa no algoritmo que é pior. Porque que ele bota em bolha, a gente já sabe. Mas o que causa raiva, ele valoriza. Porque a raiva captura. Atenção. É o nosso lado mais primitivo. Então, qualquer coisa, qualquer notícia que você fala, como? Aí ele te mostra mais, Porque né? você liga o sistema de alerta do cérebro, que é o sistema mais antigo que tem de sobrevivência. O teu cérebro, ele precisa saber o que te causa repulsa, porque ele fala, aí tem um perigo. Isso pode acabar comigo. Corre! Né? Reage. Por que as notícias trágicas estão sempre na frente das boas? Tem muita notícia boa. Mas o que bota? Fulano passa por cima de não sei quem. Esse clano passa por... Porque o cérebro é ligado. As notícias ruins ligadas a fortes emoções é como se fosse velcro, gruda. O cérebro faz assim... Tss. As notícias boas é como se fosse teflon. Passa. Olha que coisa. Por quê? Porque notícia boa não me ameaça. Eu não preciso estar em estado de alerta. E quem capturou isso? Que isso é neurociência pura, funcionamento cerebral. Purinho. Quem capturou isso? As gente construíram tudo em cima Dessa ideia, né? desse nosso instinto. Não do nosso lado reflexivo. Porque a gente tem basicamente dois funcionamentos. O instintivo e o reflexivo. Olha, eu acho isso tão importante. E se a gente não entender Isso é tão importante. você é vítima de um cérebro que só funciona para isso, para sobreviver
e para ter esse prazer rápido, curto, para economizar energia. Sim. Mas só que tem que a gente não é isso. A gente é a estrutura inteligente que observa isso tudo e fala, não vou cair nessa cilada. Porque isso é o meu cérebro bem primitivo. Nós evoluímos muito tecnologicamente, muito. Mas nosso cérebro ainda é muito primitivo. É a música do Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, eu acho que o desafio... Eu tô te ouvindo e pensando assim, o que a gente pode fazer, né? Porque fica aqui um convite público, né? A gente precisa juntar ciência política, neurociência, psicanálise, computação. A gente precisa juntar um time para pensar como é que a gente constrói algo que chame a atenção, que atraia a atenção das pessoas, mas que seja capaz de construir, Bia, porque senão... Só uma coisa. Essa polarização vai nos levar para onde? Eu sempre digo, a gente só é livre se tem o conhecimento para fazer boas escolhas. Se eu não tiver bom senso e conteúdo reflexivo, eu vou repetir os mesmos erros. E o que a gente está patinando hoje é no mundo. Porque a gente fala Brasil. Não. Talvez o Brasil esteja, porque é um país de terceiro mundo. Não, como a gente tem muita desigualdade, como a gente tem muita diferença. E a gente é um país de 212 milhões de habitantes, meu amor. Porque todo mundo fala, Portugal é isso, aquilo, tá bom. Quantos milhões de habitantes tem Portugal? Gente, é o Espírito Santo. Sabe? Não estou dizendo que não, é super, valoriza essa qualidade. Mas tem que saber isso. E essa é a beleza do Brasil, tá? Exatamente. Então, assim... a gente está falando aqui dos desafios e por isso que essa conversa sobre o Dunning-Kruger e a ilusão do conhecimento, para mim é muito importante com você, porque ela me ajuda a pensar justamente assim, então como é que desata esse nó, né? Como é que despolariza? Porque a gente tem que despolarizar a sociedade, porque nesse lugar que você falou do algoritmo, em que todo mundo está assim, eu preciso confirmar o meu viés, porque é muito mais gostoso estar certo do que estar errado. É muito mais gostoso estar certo. Você está falando com alguém e a pessoa está concordando com você, você se sente bem... né? Ai, que bom, todo mundo concorda comigo e tal. Isso é a bolha. Você entra dentro de uma bolha, mora lá dentro, né? Bota um cobertorzinho, fica lá tranquilo, todo mundo concorda contigo e tá tudo certo. Mas você vai adoecer da bolha. É óbvio que vai. De ódio, de raiva. Não, e uma hora... A saúde mental vai liquidar. Bora. Não, e fora que como sociedade, a gente não constrói nada com isso não. Cada nada. Um na sua bolinha... Você passa a não conviver com o diferente, isso aumenta o preconceito. Você passa a não ouvir o outro, isso aumenta a intolerância. Você passa a não entender o ponto de vista do outro, isso aumenta a violência. Que foi, Bia, quando eu comecei a... Eu sempre fui, né, tava te contando no começo, um acadêmico bem típico, né? Papers acadêmicos, journals internacionais, tal. Em 2023, a convite de um né, eu conversando com um amigo, o Thomas Trauman, que virou meu coautor no livro, a gente se fez o convite. Vamos escrever um livro sobre polarização no Brasil? Que foi o Abismo. O primeiro, Biografia do Abismo. Biografia do Abismo. Isso. Bota ali. Tem aí Biografia do Abismo? Tem. Eu sou doido com esse livro. Biografia do Abismo foi o primeiro. Foi o primeiríssimo. Falando da polarização. A gente escreveu esse livro porque a gente queria muito, de alguma maneira, ativar nas pessoas a reflexão sobre essa dinâmica de como é que a gente chegou na polarização. E o algoritmo é fundamental para isso. Na raiz. Ele é que ajudou a gente a fazer o abismo. Porque aí você começa a ficar na sua bolha, cada um no seu lugar, tal. Muito bem. Só que a conclusão desse abismo, para quem chega lá no fim do livro, a gente explica quais mecanismos sociais a gente pode usar para despolarizar. E um deles é a família. Por quê? E aí eu conecto com o Brasil no Espelho. A família é o único ente que você realmente confia. Em qualquer situação. É muito impressionante. No Brasil no Espelho a gente mostra isso. O brasileiro desconfia de tudo, mas confia na família. E como a gente confia na família, a gente pode conversar com a família. A gente pode tentar vivenciar com a família uma experiência da discordância, mas uma discordância saudável. Porque em público, todo mundo quer parecer certo, todo mundo quer parecer que sabe mais, todo mundo quer ganhar a discussão. As pessoas não querem ouvir, elas querem ganhar a discussão. No grupo de WhatsApp, olha, a gente fez esse experimento. Experimente, você que está em casa, que está ouvindo essa conversa. Você manda no privado para alguém uma opinião pessoal. A pessoa rebate dizendo que discorda.
Quando você faz isso no privado, você até topa ouvir um pouco mais. Fala, realmente. Mas aqui tem isso, aí tem aquilo. Você vai ali, até que uma hora essa coisa não dá muito certo. Em público, é o contrário, Bia. Em público, manda num grupo de WhatsApp uma opinião pra você ver. Aí alguém discorda, você tem a obrigação de estar certo. E aí você começa a entrar numa violência, num debate maluco. Quer dizer, essa exposição pública das redes, dos algoritmos que vão pegando a gente e vão puxando, né, para essa bolha. O lado mais emocional. Tem que ter emoção, tem que ter embate. Senão não funciona. Porque isso pega no funcionamento cerebral. Então, um país polarizado, desigual, muito diverso e heterogêneo, ele quase caiu numa armadilha. Total. Entendeu? Que é a armadilha do eu tenho que estar certo o tempo todo, eu não vou ouvir o outro lado, vou ficar ali preso nas minhas preconcepções. Não, e cria pessoas que defendem... para os políticos tá uma maravilha. Pô, eles estão surfando na onda. Porque assim, um lado tá aqui, outro lado tá aqui. Se eu decido tá com um, ele pode fazer a besteira que for. Vou defender, porque eu estou me defendendo. Exato. Tá tão louco que eu estou me defendendo. E quando na realidade não é isso. Os políticos nunca estiveram tão nem aí para o povo. As pesquisas mostram isso, tá? A gente vê. As pesquisas Eles não estão nem aí. isso. Enquanto o povo está brigando de um lado e de outro, eles estão deitando e rolando como nunca tiveram nesse país. A confiança e a avaliação do desempenho dos políticos e das instituições como um todo, elas nunca tiveram tão baixas. Congresso Nacional está mal avaliado, o Supremo está mal avaliado, a presidência está mal avaliada. As instituições... Tá todo mundo mal avaliado. Exatamente. Mas enquanto se está discutindo se é de um lado, se é de outro, se fulano está certo, se fulano... Não tem projeto. Eles nunca tiveram deitado em berço esplêndido como estão hoje. Mas isso é Você muito vê triste. O que aconteceu com a Câmara do Rio de Janeiro. Gente... Os 70 deputados, todos tinham votado no cara. Todos. E fizeram uma votação para soltar, que é assim, a gente não pode soltar. Então a gente vota um tanto fingindo que a gente está desaprovando, mas a gente deixa uma margenzinha pequena para tirar ele da cadeia. É uma hipocrisia. Sabe o que é mais interessante de tudo isso? E aí é que está a oportunidade que eu vejo no Brasil. As pessoas estão mais interessadas nesse assunto. Isso é bom. Se a gente usasse isso para o bem, que é isso que a gente está conversando aqui, eu diria que há 20, 30 anos atrás, isso era um papo de elite. Exatamente. Só os mais escolarizados iam saber, só a turma que está mais informada ia tomar ciência disso. Bia, o povão começou a receber esse tipo de informação e começou a refletir sobre isso, tá? Isso é muito importante que a gente destaque. Nós deixamos de ser um país... A gente pediu tanto para as pessoas se envolverem, se engajarem, que hoje as pessoas se envolvem. Eu vou te dar alguns exemplos. Teve a taxação americana ao Brasil. O Trump fez aquela taxação. O tarifaço. Chamou. O tarifaço, né? 2 dias depois a gente foi a campo com pesquisa nacional. E para minha surpresa, nada mais, nada menos do que 66% dos brasileiros ficaram sabendo da carta do Trump. Pô, uma carta americana que chega no Brasil, o povo ficou sabendo. E aí a gente perguntava. Eu fiz ali uma bateriazinha para ver se as pessoas estavam mentindo. Eu botei algumas coisas factuais no questionário. Fidelidade. Verdade. E as pessoas sabiam. Elas diziam, não, ele está taxando porque ele disse que o Bolsonaro está sendo perseguido. Não, ele está fazendo porque ele tem uma relação com o Eduardo. As pessoas tinham informação sobre o que tinha acontecido. Algum nível de informação, né? Impressionante isso. Então, eu acho que a gente está num momento de boas oportunidades também, sabe? Que é como as pessoas estão informadas, elas estão interessadas, elas querem saber. Se a gente oferecer informação de qualidade, se a gente conseguir mobilizar as pessoas num bom sentido, eu acho que a gente tem... Talvez, Felipe, eu acho que a gente tem uma esperança. Eu não sei se eu sou esperançosa. Eu sou muito, assim, viu? Eu sou quando otimista. eu falo que o cérebro funciona assim, mas eu quero deixar claro que nós não somos o nosso cérebro. O cérebro é como um carro, tá? Agora, o carro depende de um motorista. Nós somos a consciência que sabemos que ele funciona assim, mas eu posso optar a dirigir diferente.
Então, quando eu digo que o conhecimento é fundamental, claro que é acessível, quanto mais, e você fala isso, hoje o povão sabe, porque está na rede social, Isso. tá? Não é só de telejornal, não. Não é tá? mesmo. É de rede social. Claro. Então, esse volume de informação. A rede social tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Tem. Se souber seguir as bolhas informativas, é bom, Então, é muito bom. E aí vou fazer aqui propaganda do Brasil no Espelho, porque o que eu acho que eu consegui fazer né, com alguma... de uma forma, eu diria, bem informativa. Eu consegui identificar quais são as 9 bolhas que existem no Brasil. Existem 9 grandes bolhas sociais e políticas, tá? Quando a gente lê o livro com o olhar das bolhas, das 9 bolhas, dos 9 segmentos, você pode, se você quiser, e é isso que eu espero que o Brasil no Espelho faça, você pode passar a frequentar, mesmo que você não se sinta totalmente identificado, ou representado, ou aquilo te toque de alguma maneira, mas você pode circular pelas bolhas, para você descobrir o que a bolha do lado está falando, o que a bolha do lado está vendo, o que a bolha do lado sente, pensa sobre aquele mesmo assunto. Eu acho que se a gente fizer esse exercício, a gente passa a ter, já que os algoritmos organizam a gente em bolha, e a gente mais ou menos sabe quais bolhas são essas, a gente consegue surfar e aí construir nessa dinâmica mais dialética do, então eu tô aqui nessa bolinha aqui, interessante, mas o meu vizinho tá naquilo. Saber da outra bolha. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Esse é um exercício que a gente tem que fazer. É um exercício, e vou te dizer, é a única maneira de sermos livres. Porque a pessoa fala muito de liberdade como se liberdade é fazer o que quer. Não. Liberdade é ter condições de escolha. E eu só tenho condições de escolher se eu tenho uma abertura de saber todas as bolhas, falar assim, essa aqui não tem nada a ver comigo, essa tem uma coisa muito interessante, vou torcer. Mesmo que o meu candidato não ganhe, aquele candidato lá, vou torcer por aquele pedaço lá, que pode ser muito legal para o país. Claro. Então, assim, as pessoas não se tocam. Quando elas ficam nesse funcionamento manada, seja para que lado for, elas perdem o direito ao exercício da liberdade. E nós não podemos de jeito nenhum permitir que isso aconteça, né? Não tem democracia sem liberdade. Mas a gente tem que botar o eleitor no colo e provar tem que ele. Trabalhar nisso, sabe? E provar ele, tipo assim, olha só, o conhecimento te liberta, te faz soberano sobre você mesmo. Porque as pessoas estão achando, elas viraram soldadinhos. De influencers, dos outros. Exatamente. Não, você tem que ser influenciado por você, não pode. Eles perderam a identidade. Deixaram de ser quem são. Então, por isso que o livro tenta, de alguma maneira, trazer essa reflexão, isso que é, mesmo. gente, existem bolhas, a gente sabe que elas são fortes, essas identidades falam alto dentro da gente, mas olha para o lado. Entende um pouco da bolha do lado e tá tudo bem. Eu me lembro a primeira vez... Não precisa nem concordar. Não. Mas saiba que existe. Pelo contrário. Que saiba que Aliás, existe. eu não sei se você já tá assistindo, eu ainda não consegui nem avançar muito, mas eu li um comentário, fui assistir o primeiro episódio, não passei do primeiro, que é o Pluribus, que é uma série que tá na Apple TV. Bia, me pegou de uma maneira, eu vou te contar por que me pegou. Nessa série, todo mundo pensa igual. Que horror. Que horror, exatamente. Só tem Que uma horror. pessoa que é a protagonista que não pensa igual. Que é a pessoa que não tá infectada pelo vírus lá que eles criaram, em que todo mundo é igual. Olha, pensa uma sociedade sem graça, quando todo mundo é igualzinho. Horrível. Todo mundo mesmo padrãozinho. Não, o bonito é a diversidade. O bonito é a pluralidade. O bonito é a heterogeneidade de pensamento, de visão. Até porque essa pluralidade gera criatividade. É isso. A inovação vem disso. Igual, não Como tem é que você inovação. inova? Não tem como. Existe. Como é que você vai resolver os problemas se você não inovar? Entendeu? Exatamente. Então essa série me pegou fundo, porque ela me fez pensar nos temas que eu trato no Brasil no Espelho. Por exemplo, o Brasil tem algumas dimensões que são de consenso. O Brasil é um povo de fé, muita fé. Tô vendo ali uma Nossa Senhora Aparecida em você, um povo, né, de fé, que acredita em Deus e tal. Mas
de diferentes maneiras. Vocês têm os católicos, os evangélicos, tem gente que não tem religião, o espírita, né? Você tem diversas religiões, Com certeza. mas muita fé. Isso unifica. Pô, Que tá acima da religiosidade. Isso. A fé tá acima. tá acima da religião de cada Exatamente. um, né? Não interessa ali. Sim. E o Brasil no Espelho mostra isso. A gente se unifica nessa fé. E a fé é tão importante pra gente que ela vira quase um fatalismo religioso. Por isso que a gente diz assim, se Deus quiser, eu vou conseguir um dia ir lá no programa da Bia. Tá. E aí, né, a gente acredita e dá certo. Ó, você vai com Deus, viu? Ó, você toma cuidado. Graças a Deus deu certo. A gente incorporou isso na nossa fala porque a gente acredita. Com isso certeza. É um valor nosso. Muito bem. Isso é uma unanimidade. Isso é brasileiro. Mas tem muitas diferenças na forma como a gente vive essa religião. Os católicos. Essa espiritualidade, né? Isso. Porque assim, eu noto isso. É inquestionável que o brasileiro tem fé. A forma como é exercida é diferente. É que é diferente. Né? E o que a gente tem que fazer é entender como o outro vive, compreender que o evangélico tem, né, as suas diretrizes, suas dinâmicas, o católico, seus uns rituais, mais ou menos, os rituais. Como as religiões de origem africana também Exato, têm seus que rituais. são os que mais sofrem, viu, preconceito no Brasil. Mais sofre, digo. Impressionante. Como é difícil ser de matriz africana. Eu tenho amigos que são e eu vejo quantas coisas tem que fazer, abrir mão de coisas de alimentação. Eu olho e falo assim, gente, eu admiro tua fé, porque tem que ter uma disciplina. Real, né? Real. É muito mais difícil, mais fácil. Né? É muito mais de ser, difícil. exatamente. Eu dou meus parabéns. Eu falo, eu não sei se eu teria essa... Toda segunda é dia de não sei o quê, de sexta-feira. Eu acho belíssimo. É lindo. Isso é disciplina. E esse é um traço triste do Brasil, porque a gente vê lá no Brasil no Espelho, né? Tem muita fé, diferentes religiões, inclusive tem uma transição religiosa que explica muito do Brasil, depois a gente pode entrar nisso, mas a gente é tolerante com os cristãos. Em geral, sejam eles católicos, evangélicos, ali, é verdade. Dentro do cristianismo a gente se tolera. É. Mas quando é fora do cristianismo, e o livro mostra isso, a gente é muito mais intolerante. É triste até dizer, porque as religiões de matriz africanas sofrem, elas são as que, essas pessoas são as que dizem no livro que mais sofrem preconceito e discriminação. E eu acho isso triste, porque, como eu disse, o bonito é essa pluralidade. Com Cada um certeza. ter liberdade de viver sua religiosidade, sua fé, sua espiritualidade do jeito que quiser. Né? Eu acho que isso fica aí como recado para a gente pensar a respeito disso. Até porque a fé nos une. Então não é a Exato. religião que pode nos dividir, deixa que a fé está acima da religião. Exato. E a fé move o Brasil. Os brasileiros realmente acreditam que vai dar certo. Outra coisa que move o Brasil é a família. Né? Vocês, né, aqui no podcast falam muito de família e tal. Eu acho bonito isso. O brasileiro tem na família ali uma entidade que protege, que cuida, que é parceira, é com quem você mais confia, né? É em quem você mais confia. Só que o livro, ele traz algumas nuances em relação a essa família. Por exemplo, 20% dos lares do Brasil, para ser mais preciso, 21%, são lares em que você não tem um pai presente. São mulheres com seus filhos, hoje com suas mães, porque as mulheres estão com a jornada dupla, tripla, né? De cuidar de tudo, de todo mundo. Ainda tem que prover. E prover, né? Então é o mercado de trabalho, o sonho, o desejo, né, da produtividade, que é maravilhoso, o cuidado dentro de casa, a preocupação com os filhos, esse cuidado, já que a população está envelhecendo, você está vivendo mais tempo com os pais, cuidado com os pais, está tudo sobrecarregado em torno das mulheres, então é uma outra família. Isso aqui não é o papai, mamãe, filho, é outro modelo. Outra dinâmica que a gente mostra no livro. O Brasil aceitou a separação e o divórcio como naturais. Então, os seus, os meus, os nossos, isso virou uma questão básica. O brasileiro... O que na década de 60 ainda era um tabu. Fulano é separada. Não tinha divórcio. Tinha um desquitada, não tinha? Tinha desquitada. Tinha separado, desquitada, depois que foi divorciado. Você imagina que loucura. Exatamente. E isso hoje em dia
eu diria assim... É super bem, as é pessoas tranquilo. compreenderam e vivem essa família. E aí tem o dado mais bonito ainda do que em relação a tudo isso, que é uma das perguntas que a gente faz no livro, o que unifica a família? É o laço sanguíneo ou é o amor? E 97% dos brasileiros dizem que família é amor. Exatamente. É acolhimento, é aconchego, é afeto. O que fala é que o brasileiro tem uma certa predisposição a aceitar estruturas familiares não tradicionais. Exato. Olha O que é lindo. Isso é muito o que é lindo. Porque O que isso fala a favor de respeito. Exato, tolerância, respeito. Né? Exatamente. É o amor que manda. Exatamente. Então, eu achei isso é um achado, é um eu não resultado de esperava pesquisa. o percentual. É muito alto. Me deixou alegre. Eu saio otimista do livro. Me deixou O alegre. livro tem momentos assim de, é um Brasil difícil, um Brasil pesado, um Brasil cansado, mas ele tem momentos muito bonitos como esse. O amor prevalece. Isso não quer dizer que a gente não tenha encontrado intolerância no livro. Não é bem assim. Também não vamos exagerar na dose. O brasileiro acha que é o amor que define a família. O brasileiro concorda que as estruturas familiares hoje podem ser não tradicionais, mas o brasileiro não é favorável à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí há uma Apesar de já ser uma coisa aprovada em última instância. Mas não devia ser. É isso que o brasileiro diz. Exatamente. Tá? Não precisava, não carecia. É muito interessante. A gente aceita, mas não precisa assinar o papel. Isso é muito doido do Brasil. Mas é meio esquizofrênico isso, quase, né? Porque assim, se você parar pra pensar, é como se a gente dissesse que a lei é o limite daquilo da manifestação da minha aceitação. Exatamente. Eu sou obrigado a aceitar. Entendeu? Mas, no fundo, eu não aceito totalmente. Totalmente. Então, existe uma dimensão que é, ok, se as pessoas quiserem viver suas vidas como quiserem, tá tudo certo. Desde que tenha amor. Tendo amor, tá tudo certo. Mas não precisa ser assim, em público. Isso. Não precisa... Então, tem um preconceito, tem uma intolerância ali guardada, sabe? E eu acho que o livro ajuda a gente a entender que houve mudanças nos últimos anos, quando a gente compara, né, 40 anos atrás com agora, tem diferença, mas eu não diria que a gente rompeu totalmente com essa visão. Tem ainda um tradicionalismo. O que eu sinto é que a gente tem uma hora do livro que você fala assim, nós somos um país que temos uma natalidade hoje... europeia, de 1,8, se eu não me engano. Nada. E 1960 era de 5,8, quase 6. 5,8. Quase 6. E, ao mesmo tempo, a gente tem coisas de país de primeiro mundo e coisas do Brasil quase do início do século passado. Esses dois Brasis convivem, e você disse muito bem. Quando você falou dos 200 milhões, eu acho que você matou a charada. Quem tentar explicar o Brasil pela média não vai conseguir. O Brasil é, na verdade, o desvio padrão. Porque é tanta gente, são tantas diversidades, e eu faço questão de mostrar isso no livro, por isso eu precisei de 10 mil entrevistas. A gente foi atrás de uma amostra deste tamanho, porque eu queria justamente mostrar a unidade, as grandes unidades, como Deus, família, fé e tal. Eu queria mostrar as divisões, a polarização, que existe, política, direita, esquerda e tal, mas eu queria, sobretudo, mostrar a pluralidade. E para isso eu precisava ter todos os Brasis ali dentro. A mulher negra, pobre, a mulher branca, rica, a mulher branca, pobre, a mulher preta. Tinha que ter todo mundo ali dentro. Com certeza. Para poder fazer uma análise que fosse... respeitosa dessa diversidade brasileira, entendeu? Então, assim, a tentativa que eu acho que está colocada aqui é a de contribuir para o debate da seguinte maneira: vamos olhar no espelho, vamos reconhecer aquilo que não está legal. Aquilo que a gente não reconhece da porta para fora. Para fora. Mas que tá ali, como você falou. Família, basta ter amor. Basta ter amor entre aspas. Mas assim, se alguém dentro da sua família começa a fazer uma família alternativa, aí eu preferia assim, eu aceito lá. Mas aqui não precisa tanto. Exatamente. Né? Então não é assim. Pelo contrário, se é um povo que ama tanto a família tem que ser a primeira a aceitar. Senão tá errado.
tá ficando psicótico. Você fala uma coisa e age de outra forma. Exato. Eu aceito lá, mas eu não aceito aqui. E esse paradoxo, né, do Brasil, que parece com a Suíça em alguns lugares e com o Zimbábue em outro, eu acho que marca o Brasil. Assim, isso é bonito em alguns... Do ponto de vista mas analítico, é desafiador. bonito, mas é desafiador. Muito desafiador. Porque viver nesse Brasil é cansativo, sabe? E os brasileiros falam isso. O brasileiro está cansado. Isso eu notei. Que tem uma exaustão. Tem exaustão. No Brasil. Tem exaustão, tem cansaço. A gente vive por muitos anos com instabilidades, com conflitos políticos, com insegurança, e tudo isso é traduzido em valores mais conservadores. É por isso que, na média, o Brasil é classificado, ou deve ser classificado, como um país de centro-direita, um país mais conservador, mais tradicional. Isso é resultado de longos períodos de instabilidade, de insegurança. Como se precisasse daquela estrutura mais conservadora para continuar. Porque as coisas mudam tanto, muito, que então, você se segure em alguma coisa. Você tem que apegar em algo, exatamente. Exatamente. E aí família e Deus viraram as duas entidades que você se apega para dar conta. Pernas, né? Exato. Tipo assim, eu preciso manter em pé. Exatamente. Então é isso e isso aqui. Isso. Deus e família. É isso que né, nesse diagnóstico que a gente faz, é isso que a gente encontra. Ao mesmo tempo, e isso é uma outra coisa que a gente faz no livro, eu consigo distinguir gerações. E aí vou te confessar... Achei genial o que você fez. Vou te confessar uma coisa. Eu odiava geração Z, Y e X. Não briguem comigo, por favor, na internet. Baby Boomer. Baby Boomer, cara, o que é Baby Boomer? Isso é um negócio que não faz aí depois é X, é Y, milênio. Eu sou pesquisador, eu vi uma matéria, geração Z, não sei o quê. Aí eu ia sempre no celular e digitava. Geração Z é de quando mesmo? Porque eu nunca sabia. Então eu falei, eu vou propor ao Brasil uma outra forma de ver esse negócio. Isso mesmo. Porque se o que constitui os nossos valores é aquilo que a gente viveu na primeira infância, aquilo é muito... Depois a gente até muda, adapta, mas a primeira infância é muito forte. Vamos olhar para a história brasileira e vamos falar assim, o que a gente viveu? O que marcou? Então eu falei assim, não, em vez de chamar de Baby Boomer, eu quero chamar de geração Bossa Nova. Que tem tudo a ver, porque é com a nossa realidade. Entendeu? E até porque essa classificação X, milênio, é exterior. É americano. A data, quando traz para o Brasil, não bate. Porque 100%. A gente sempre pega um negocinho mais 6 anos, 10 anos na frente. É isso, exatamente. Tem que dar um jeitinho brasileiro. Tem que dar um jeitinho, que é outra coisa ótima que a gente tem que falar ainda. Exatamente. Então eu falei, não, geração de 45 a 64 é geração Bossa Nova. Primeira democracia, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, o Rio de Janeiro, a cara do Brasil, aquele Brasil lindo. Não, o Rio Bossa era Nova. tudo. Nossa, você me contou que agora, né, a sua idade, confessou a sua idade. Nem reconheci. Nunca escondi. Nem reconheci. Mas você é o quê? Geração Bossa Nova? Eu sou geração... Ou você é depois? Seria Z no finalzinho, né? E pegar o Boomer. E pela sua classificação... Você é Ordem e Progresso. Bossa Nova e um pedaço de Ordem e Progresso. Porque eu me lembro das musiquinhas de Ordem e Progresso. Eu sei cantar as musiquinhas. Então eu tô achando que você é Ordem e Progresso, hein? Mas eu peguei um pouco da Bossa Nova. Está na transição. Então, assim, Bossa Nova 45 a 64. Quem nasceu de 64 até 80... peguei mais 64, 80, Você é geração mesmo. Ordem e Progresso. Ordem e Progresso, eu me lembro, assim. Que é a geração da que tinha influência, militar, exatamente, ditadura. Tinha que hastear a bandeira, cantar o hino na escola, isso todo dia. Olha isso. Desde o jardinzinho. Então, isso não tem mais. Não. Né? E progresso. Por que é progresso? Porque é a coisa do milagre econômico. Foi. O Brasil viveu naquele momento um boom econômico e tal, que depois... Industrialização, isso, tudo aquilo se deu. Quando termina a geração Ordem e Progresso, começa a minha geração, que é a geração redemocratização. Eu brinco, inclusive no livro, que a minha geração achava que a história era linear. Porque assim, democracia... Primeiro você resolve a democracia, depois resolve a inflação, depois você resolve a pobreza, depois você resolve a universalização disso. Depois parecia que tudo ia em linha. Inclusive os governos eram assim. Mantendo o conquistado. Isso, a gente mantinha o conquistado.
Aí, de repente, então a minha geração é a geração que acha que vai tudo dar certo, que o Brasil vai acontecer. Foi ali na década de 80, era 90, quase uma euforia. Vai, não sei o quê, tá. Aí chega a geração.com, que é a geração da internet, que começa a viver crise econômica, crise política, você começa a ter informação de tudo, o que acontece lá fora, o que acontece aqui dentro. Aí vira uma instabilidade maluca. Já não tem fronteira. Não tem nenhuma. Inclusive, você não tem... As referências mudam completamente. Totalmente, porque você não está mais na referência do teu país. Você está olhando para a referência externa, que não é o teu país. Não é? É louco isso. E aí, de alguma maneira, você quer viver aquilo que você não pode, porque você vê, mas não é acessível a você. É complexo. Então, Bossa Nova, Ordem e Progresso, Redemocratização e Geração.com são as 4 gerações que a gente identifica. E aí, eu consigo fazer alguns exercícios muito interessantes. Se você me emprestar o livro aqui, ó, por favor. Fica um para mim, um para você. Aqui. Olha essa... Bota na tela, Tonton, o outro livro. O Ordem Progresso. Volta com o Brasil no espelho para cá. Isso. Olha isso aqui, se não é incrível. Quer ver? Qual a página? Primeiro, vamos na página 179. A gente faz uma comparação que é... Na geração Bossa Nova, 64% são católicos, 23% evangélicos e 3% não tem religião. Então a maioria da Bossa Nova é católico. E 8 outras, tá? Agora olha na geração.com. 37 católicos, 36 evangélicos e 21% sem religião. Olha o tamanho da mudança que a gente viveu nesse período. Se lá na Bossa Nova todo mundo era basicamente católico, o Brasil da .com é quase um 30-30-30. Todo mundo você tem católico e evangélico na mesma proporção que... Quase como se tivesse a polarização tivesse tomado as fronteiras religiosas. Doideira, né? Muito. Outro exemplo, vai na página 180. Esse eu acho ótimo. A gente perguntou... Ter filhos. Isso. Ter filhos é um dever dos casais com a sociedade? Na geração Bossa Nova, a maioria acha que sim. Ter filho é uma obrigação. Tem que, né? Cumprir a missão. Cumprir a missão, tem que ter... Olha, tem que dar frutos. Olha a geração.com, Bia. 63 acha que não. Não. Mudou completamente. É por isso que a taxa de natalidade no Brasil caiu de maneira tão absurda. Tem uma meninada que pensa que não. O relacionamento é para ser feliz, é para se sentir bem, é para ser... Né? Não é para ter filho, não é necessariamente para ter filho. Esses valores, essas identidades ajudam a entender o que está acontecendo no país. Por que está caindo a natalidade? Por que o Brasil está envelhecendo? Porque a meninada, e eu vejo isso em amigos, professores que falam, já são mais velhos, aí falam, meu filho não quer ter filho de jeito nenhum, eu nunca vou ser avô, nunca vou ser avó. Tem o pessoal que fica, eu quero ser avó, mas depende do seu filho, meu filho, você não tem como mexer nisso. Doideira. Mas é isso, essa meninada não quer esse tipo de compromisso. Outro dado que é bonito... Mas eu acho que eles têm medo das incertezas, que são muitas, né? Eles viram as incertezas. A gente tinha mais uma expectativa de esperança, ordem e progresso, um pouco, mesmo assim, e redemocratização, a gente via com mais vai ser melhor, vai ser certo, melhor, vai dar certo. Eles não têm mais isso. Não. Eles estão vendo o ambiente ao redor e eles têm medo. Não, a gente, a primeira coisa que fazia, pelo menos na minha geração, ganhou um dinheirinho, a gente não queria carro, não, a gente queria alugar um apartamento. E brincar de casinha, para poder exercer a nossa liberdade, mas com responsabilidade. Hoje os jovens estão ficando em casa. Não. Eles ficam até. Você não pensa em sair de casa? Eu? Pra quê? Pra quê? Sabe quanto tá aluguel? Tá. Eu falei, tá. Tá vendo como mudou? Totalmente. Esses valores estão todos documentados aqui. Então tem de fato uma mudança na geração.com. Essa insegurança está presente neles, né? Eles são desconfiados. Isso é importante. Agora tem duas coisas que eles mudaram. E eu espero que sejam mudanças definitivas, mudanças que ajudem de fato o país. Primeiro, você deve conhecer um estudo famoso da Lilia Schwartz, que ela estudou racismo no Brasil com duas perguntinhas. Ela falava assim, você é racista? E aí 95% dizia que não. Aí a segunda pergunta mas você conhece alguém racista? Todo mundo conhecia. Então,
ou os 95% estão mentindo, ou os 5% que assumem são muito conhecidos no Brasil inteiro. Exatamente. Todo mundo conhece. Então, claramente tem uma hipocrisia, uma mentira aí. No Brasil no Espelho, a gente consegue reproduzir, infelizmente, o mesmo resultado. Passados 40 anos, a gente continua vendo a mesma realidade. Um país racista que não reconhece. Mas a geração.com é diferente. A geração.com é a primeira geração de todas que consegue reconhecer racismo, sabe que pratica, mas quando a gente estuda a prática, a vivência, eles são também os primeiros a dizer que, não só dizer, mas quando a gente constata que eles são os primeiros a praticar menos racismo. Entendi. Eles admitem, ó, tipo tem assim, racismo olha, mesmo. tem, mas eu estou me esforçando para que isso não vire uma prática. Exato. Isso é tão e eu acho isso tão legal. Porque nós somos o que praticamos, em última instância, não somos o que falamos. E aí aquilo que você tem consciência vira uma atitude que vira um comportamento que pode mudar. Prática. Se eu me admito, né, como a geração.com, me admito racista, eu não quero que isso paute a minha prática. Exato. E aí as pessoas conseguem mudar. Então eu acho que isso é super bacana. Isso é reflexivo, isso é pura razão, lógica. E bom, né? E evolução. Evolução. E evolução. Mas tem outra coisa que eu também queria falar contigo, que eu acho que é super importante. O Brasil é um país machista. Não sei se você sabe disso, se você consegue... Com certeza! Se isso é novidade para você. Não, nem um pouco. Mas o Brasil, infelizmente, é um país machista. E ao contrário do racismo, a gente reconhece o machismo. Com certeza. Tá? Os brasileiros falam, não, a gente é machista mesmo. Alguns falam até com orgulho. Não, machista, tá, beleza. Não sou macho Nutella, eu sou raiz. É raiz. Essa piada é horrível. Meu Deus. Não, mas eles pra virar falam. Piada é porque as pessoas estão tranquilas. Pra você ver como é comum. Então, mas na geração.com a gente também vê o contrário. A geração.com reconhece o machismo tanto quanto as outras gerações, mas é a primeira das gerações a dizer que não pratica com a mesma intensidade que os outros esse machismo. É como eu tenho dito assim, é como se essa meninada viesse com um chip instalado novo que ensina para eles o que é o machismo, o que é o racismo, e isso fizesse com que eles resolvessem adotar uma postura prática contrária diferentes. A isso. Então tem um avanço. O que dá uma esperança. Super esperança. O que dá uma esperança. Super. Porque eu acho que a gente não pode ignorar o nosso passado escravocrata. Que é real. E está aí há pouquíssimo tempo. A gente não deve negar as diferenças e a desigualdade que homens e mulheres vivem no mercado de trabalho, na dinâmica, né, do dia a dia. Isso está dado. Mas é muito legal perceber que essa nova geração, essa turma que nasceu depois de 2000, no meio da internet, já totalmente conectado, digital, consegue enxergar esse problema, consegue enxergar esse desafio e propor uma atitude diferente. Então, eu celebro isso na geração.com. Mas isso como esperança. Geral ou tem bolhas? Por exemplo, eu sinto que algumas bolhas, o machismo está redobrado na geração.com. Principalmente essas bolhas de determinados nichos, onde ser macho e aí tá ligado aos nichos de violência, tá com fuzil na mão, tá num baile onde mulher é tratada como objeto. Isso é que eu acho que tem uma pequena diferença. Então vamos lá. Isso que você está falando existe, é real, é verdadeiro, acho que não tem como negar isso. Mas é uma pequena bolha. Mas na média, exatamente, não é assim. Entendi. Na média, que a geração.com vem com uma mentalidade diferente. E aí, de novo, tá? Quando eu falo na média, por que eu uso a média como referência? Porque eu tenho que, de alguma maneira, caracterizar aquele grupo. Não quer dizer que todo mundo é igual. Não, é a média. Tem uma média que tá um pouquinho, nesse caso, mais para um lado do que para o outro. Mas você tem, de fato, um outro componente, né? Um grupo de conservadores mais tradicionalistas, tal, na juventude, que também está presente. A gente descreve no livro, mas a maioria está do outro lado, está conseguindo ver machismo e racismo. É interessante você estar falando, porque, por exemplo, eu vejo que, novamente, os algoritmos destacam
exceções como se fosse a maioria. Regra. Como se fosse a regra. Então, tipo assim, Red Pill. Aí todo mundo, Red Pill, Red Pill. Gente, eles são muito poucos. E se a gente desse menos visibilidade, seriam menos ainda. Claro. Aí tudo é destacado. Não. Então, por exemplo, os trends que vêm de vez em quando. Agora estão prescrevendo chupeta para adulto, para tratar trauma. Gente, se tiver 100 profissionais no país fazendo isso e de forma absolutamente errada, é muito. Mas assim, aí aquilo vira uma verdade. Aquele Então, momento. Aí a gente volta para aquele problema que é a falta de curadoria de conteúdo, né? E a falta da gente entender. Tipo Fala, assim, peraí. começou a falar muito naquilo, calma. Será? Distancia. E o bom senso? Distancia, né? porque tem que ter sempre novidade. Pão quentinho. É. Pão quentinho é fabricado. Claro. Porque se não fizer todo dia, não tem pão quentinho. Aí tem que ficar fazendo pão quentinho. De notícia. Né? Mas O a gente tempo tem que todo. ver que nem sempre o pão Exato. é quentinho. Então, vale a pena. E esse seu comentário acho que tem tudo a ver com isso. Quer dizer, o fato de a gente ver uma notícia, a gente não devia necessariamente tratar essa notícia como verdade, como a média, como a maioria. Você lembra? Tem Esse ano casos, teve o negócio do bebê. Reborn lá? Reborn. Isso Gente, virou uma febre. Aquilo é Mas é minoria da minoria. Aí Não. botou como se todo mundo tivesse um bebê Ó, reborn em casa. Eu tenho um exercício em sala de aula com meus alunos. Que é isso? Fui professor, né, como te contei, nos Estados Unidos, depois virei professor na UFMG e agora professor na FGV de São Paulo. Tenho aí feito algumas migrações, né, ao longo do tempo. E eu faço um exercício com os meus alunos que é assim, toda vez que você vê uma notícia dessa, para e pergunta para 5 pessoas em volta de você se ela Vive aquela realidade, vive ou tem aquilo. contato com Então, aquela assim, realidade. Surgiu o bebê reborn. Então Exato. pergunta, você tem um bebê reborn? Não. Você tem um bebê reborn? Não. Se as 5 pessoas em volta de você não vivem aquela realidade, Esquece, é bolha. cara, é uma bolha que alguém tá te quentinho, dando ali. é pão e tudo bem, é quentinho pra interessante. Legal, interessante, Mas mas, passa. pô, não é a verdade absoluta, não é o todo, sabe? Respeita, entende, compreende, tolera. Não, tem aquelas tudo pessoas bem. que fazem o bebê reborn, Tá tudo vende, tá certo. tudo ok. Que elas sejam felizes Acho um com bom aquilo. brinquedo para as crianças, para ajudar, tipo assim, como cuidar de um bebê, Claro. é bem realista. Mas daí a fazer isso, terapia de adulto, Doideira, né? não, aí não. Né? Então, assim, concordo com você. Eu sempre Olha digo, pro gente, lado. não é bem assim. Faz o bom senso que você falou. É o bom senso. Gente, é isso mesmo? Olha pro... não, isso tá meio exagerado. Pô, meu filho não faz isso, minha tia não faz isso, meu colega de trabalho não faz isso. Então eu vou tratar aquilo como verdade? Como uma verdade, Claro que não. é uma fração minúscula, né? É. Realmente minúscula. Vamos pro repórter Pipinho? Oba! Ah, Teremos repórter Pipinho? Teremos. E Pipinho agora Eu já tava sentindo falta aqui do repórter Pipinho. tá em 3D, né? Tá bonito, gordinho, olha lá. né? Ele é carioca, sempre com bonezinho, um Claro. óculos de sol. A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Sei muito e bem. eles têm direito de saber que você venha antes e mandar suas Que perguntas. ótimo. Eles não seguem no início, depois que vai ao ar, começam a te seguir. Tá, Então vamos lá? vamos ver o que vem. Primeira, como os dados ajudam a prever o humor do eleitor? Eu diria que os dados ajudam a antecipar, por isso que prever ali é importante, o que vai acontecer no processo eleitoral. Isso é muito interessante. Eu vou dar 2 traços aqui importantes. Primeiro, o brasileiro é muito preocupado com segurança e violência. Essa é uma das maiores Seria preocupações. a pauta principal hoje, né? É a principal pauta hoje do Eu Brasil. senti isso, eu As tenho pessoas viajado. Estão por muito aí. preocupadas. E não é só no Rio de Janeiro, porque alguém vai dizer, é porque o Rio viveu... Não! É o Brasil. Fortaleza, Recife, Não, Salvador, Belo Horizonte, todo Salvador, mundo BH. vivendo isso. São Paulo, São né, Paulo. muito forte. Então, assim, olha só. O que a gente descobre no livro e como é que os dados ajudam a prever esse humor? A gente consegue antecipar a agenda que vai ser debatida. Então, no caso da eleição, dá para ver que a violência vai entrar na pauta, E forte. porque as pessoas estão preocupadas com isso. E 2, dá para entender aquilo que não está sendo dito na rede social, que não está sendo comentado pelas bolhas, mas que faz parte das preocupações das pessoas. Por que um estudo desse é tão importante? Porque nesse estudo a gente escuta os silenciosos, os que não ficam brigando em rede social,
Que estão cansados de brigar. Cansados, entendeu? Aqui você escuta uma amostra representativa do Brasil. Daquele que nem fala, não grita. Mas vota. Mas vota. Então, ao ouvir os 10 mil brasileiros, os quase 10 mil, eu consigo tirar uma amostragem desse humor e dizer para o país, ao se olhar no espelho, que tem fé, tem família, tem empreendedorismo, tem uma força de vontade de dar certo na vida, tem uma crença, né, de que o outro, infelizmente, não está me ajudando tanto quanto poderia, tem uma dinâmica de que o mercado de trabalho está meio saturado, está todo mundo cansado de trabalhar o tanto que a gente está trabalhando. Então, os dados que estão no livro... E não tem a liberdade de ir e vir com tranquilidade. Você imagina que tristeza, isso é muito ruim. Isso horrível. Marca a nossa vida, horrível, Bia. Porque, por exemplo, eu também, apesar de morar no Rio, ter esse defeito grave de não conseguir escrever fora do Rio. Não é defeito de jeito nenhum. O que é isso? Cidade maravilhosa. Não, porque se eu tivesse juízo, estava em São Paulo, mas por enquanto não tem. Não. E aí, aqui é uma delícia. Eu, quando estou em São Paulo, me locomovendo de um lado para o outro, semana que vem estarei lá, é muito interessante porque, assim, eu vejo coisas que eu via no Rio há uns 2 anos atrás e que melhorou, que quebrarem, pegar uma pedra, quebrarem, jogar e tirar bolsa e celular, principalmente de mulher. Isso é muito comum. É muito comum. Isso é muito comum. E as pessoas falam, não, mas isso não acontece. E aí você anda de Uber, não sei o que lá, a primeira coisa que o Uber fala pra você... Cuidado com o celular. Não use celular à noite, porque dá o reflexo, eles vão vir quebrar o vidro do meu carro. Eles estão falando isso. Então, assim, eu falei, não se preocupe. Não se preocupe que eu não farei isso. Eu escuto a mesma coisa. Então, assim, e é uma epidemia mesmo. Assim, é um negócio, é uma epidemia. No livro tem essa estatística. 56% dos brasileiros têm medo de andar nas ruas da cidade. Porque a gente gostaria de vir do trabalho, eu imagino. Eu tenho muita gente que fala assim, tô aqui ouvindo pelo Spotify o podcast. Porque vem dirigindo, claro. Mas as pessoas agora elas têm que ficar em vigilância. Então ela não pode estar ali. Prestando atenção. É uma loucura isso. Isso é muito... E isso eu acho que assim... Esse país tem que dar um jeito nisso, sabe? Não tem como. Não tem condição. Não é um problema de direita, esquerda, não, é um problema Brasil. Brasil. Esquece, não interessa. Esquece. Não, assim, o cara que não tem bom senso de entender isso, ninguém tem que ser o pai da ideia que vai melhorar. E tem que ser construído junto. Não vai ser... segurança pública não é uma solução de herói. Não, aí fica assim, mas tem que pegar os altos, tem que pegar todos. Todos. Você tem que pegar da ponta ao financiador. Todos. Mas não é isso ou aquilo. É tudo. É isso e isso. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, os dados ajudam a prever o humor, traduzindo, né, os sentimentos, as preocupações, os medos. E aí a gente consegue, ao fazer esse debate que a gente está fazendo aqui, ajudar os tomadores de decisão a agirem e irem atrás dos nossos... Com bom senso. O que mais temos aí? Próxima, Tom. Por que a inflação dos alimentos virou indicador mais sensível da aprovação de governo? Olha que legal. É verdade isso? É verdade isso, sabia? Vamos lá. Essa comunidade está muito informada. Gente, que orgulho. Sério, eu tenho maior orgulho do ser humano sustentável. Eles vão lá e pesquisam. Esse ser humano sustentável é incrível. É mesmo. Eu tenho dito, você deve conhecer, né? Quem está nos assistindo deve também conhecer, a famosa frase é a economia estúpido, que é uma frase do James Carville, de um estrategista norte-americano que trabalhou para o Bill Clinton, né? Ele estava dizendo na época assim, olha, vocês estão muito preocupados aí com temas da estratosfera, mas o que as pessoas estão preocupadas mesmo é com a economia. Estão vivendo bem, estão consumindo, comprando e tal. E então ele criou essa frase. E eu, nesse último ano, refundei essa frase para o Brasil e hoje eu falo para as pessoas o seguinte, quer entender a aprovação do governo? É o supermercado estúpido. Exatamente. É ali que está o negócio. Então, o que a gente descobriu? Como o preço dos alimentos, como a alimentação é um dos temas mais sensíveis para o brasileiro, porque o brasileiro tem uma renda baixa, né? Infelizmente, as rendas no Brasil são muito baixas. As pessoas até estão empregadas, mas com rendimentos baixos. E o percentual que a gente gasta com alimentação da nossa renda, principalmente as famílias de renda baixa, é muito expressivo. Ou seja, se a gente quiser entender o quanto que sobra para fazer as outras coisas, tem que olhar para o preço dos alimentos. Certeza. Se os alimentos estiverem baixos, porque alimentos você vai consumir, não tem como. Você não tem como escolher, vou deixar de
de comer. Não, você tem que se alimentar, tem que alimentar sua família, isso é básico, né? Quando esses preços estão baixos, sobra mais dinheiro para fazer o lazer, sobra mais dinheiro para o consumo, sobra mais dinheiro para o restante. E aí as pessoas ficam felizes com o governo. Então a inflação dos alimentos é o principal indicador de aprovação. Se você quiser antecipar a pesquisa da Quest, então vai sair pesquisa da Quest. Se você quiser saber... Vai ao supermercado. Vai ao supermercado e olha, ó, os preços estão caros, o governo vai pagar o preço. Se estiver baixando, opa, o governo vai se dar bem. Então é de fato um marcador muito bom. Próximo, Tom. O que mais influencia hoje a percepção de que o país vai na direção certa ou errada? Esta pergunta... Gente, essa comunidade realmente está incrível, hein? Uhum. Só pergunta bacana. Eu digo sempre que se a gente quiser, aí vamos falar de eleição, tá? A gente falou um pouco de eleição aqui hoje, porque estamos falando de Brasil, né? Então vamos mudar um pouquinho essa chave. Mais do que olhar para o retrovisor, o eleitor quer olhar para o futuro. Né? É claro que o eleitor faz ali uma avaliação retrospectiva, ele fala, foi bom, foi ruim essa decisão aqui do Lula, do Bolsonaro, do Flávio, de não sei quem e tal. As pessoas olham para o passado, mas fundamentalmente elas votam olhando para o futuro. Tem esperança. Elas querem ter esperança. Elas querem que alguém diga para elas, vamos tomar decisões que vão nos levar para um lugar melhor. Ok? Para fazer isso, tem uma perguntinha que é básica, que é essa que a gente faz nas pesquisas. O Brasil está indo na direção certa ou o Brasil está indo na direção errada? E hoje, a maior parte dos brasileiros está dizendo que o Brasil está indo na direção errada. Ou seja, nós não estamos satisfeitos com o rumo do país. E aí, a turma está perguntando, o que influencia essa percepção? Muito bem. Nas pesquisas acadêmicas que eu faço, nos estudos na universidade e também na Quest, o que a gente percebe é que tem ali uma combinação de fatores. Tá? Um pouco é o sentimento econômico. Estou conseguindo comprar? Estou conseguindo viajar? Estou conseguindo ter lazer? Estou conseguindo tomar aquela cervejinha? Estou conseguindo comprar aquela roupa bacana? Um pedaço é consumo. Né? Então, as pessoas não estão conseguindo consumir aquilo que gostariam. Estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo. Mais do que vivendo alguma vivendo coisa, bem, né? E tal. Né? Tanto que no livro eu mostro 70% dos brasileiros trabalha para pagar a conta. Não é para realizar sonho, não é para ser feliz. Tanto que eu digo para todo mundo, quem está vendo aí, ó, se você é feliz no seu trabalho, se considere um felizardo. Um felizardo, porque não é a verdade do Brasil. Os brasileiros não são assim. Então, um pedaço é isso. O outro pedaço é uma dimensão de agenda, né? Ou seja, os brasileiros não estão conseguindo encontrar uma agenda nacional que unifique, que diga assim, ó, nós temos um projeto que vai nos levar para algum lugar. Os brasileiros não estão vendo isso. A polarização, como a gente falou aqui, tá tão grande que fica parecendo um fla-flu. Não, isso, aquilo. Não se pode ter um projeto unificado. Entendeu? De todo mundo. Então, sem agenda, as pessoas olham mais pro lado, né, não errado. tem aquela coisa de torcer pela seleção brasileira. Exato. Fica só no nos Flamengo, clubes. Exato, é o que tá virando, Atlético, é o que tá isso. virando. Isso reflete no futebol. Ninguém mais quer saber de seleção brasileira. Meu louco, Deus né? do céu, é louco. Ninguém mais sabe a seleção. Mas é uma verdade, mas todo mundo sabe tá seu time. Até mandar parar. Exato, até mandar parar. Então, acho que a segunda influência é a agenda. E a terceira influência é, além então dessa concepção econômica e dessa dimensão da falta de perspectiva, de agenda em comum. Eu acho que a outra questão que influencia é que a gente não admira mais as lideranças políticas. A gente está com muito poucas referências que a gente pode bater no peito e falar assim, eu admiro esse brasileiro, eu admiro esse herói. Concordo. Né? A falta do Ayrton Senna, a falta do Pelé, a falta dos grandes nomes, dos políticos antigos que você admirava. Ontem alguém disse, não sei se foi Otávio Guedes, que eu gosto muito do Otávio. Ah, Otávio. Eu gosto do Otávio, eu acho ele de bom humor, acho ele é maravilhoso. Gosto do Otávio. Querido. Que ele falou assim, tire a estátua de Ulisses Guimarães do plenário. Eu falei, gente, tira, ele tá constrangido. Pô, mas olha para aquilo. Ele tá constrangido, aquela confusão, aquele bate-boca. Não existe isso. Então, assim,
eu acho que essa falta de referência é uma coisa que a gente precisa pensar. E que nós temos que ajudar a construir, sabe, Bia? Assim, por exemplo, você hoje é uma referência para o Brasil, né, no que você faz, as pessoas te admiram, gostam de você. E a gente tem que incentivar cada vez mais que pessoas como você se transformem em referências para os outros. Porque é isso que ajuda a gente a caminhar, a ter segurança, a dizer, ó, tem alguém ali falando uma coisa sensata, bacana, que vai contribuir, que vai construir, então vamos seguir aquilo. Tá faltando referência. Então, quando falta referência, falta a direção certa. Falta tudo, né? E eu acho que os políticos têm que entender, e alguns membros de instituições públicas, que eles têm deveres. É a mesma coisa, eu Não como só direitos, médica, né? Não só eu direitos. saí fumando. Tipo assim, como uma médica fuma? Tem ônus e bônus Claro, as suas escolhas. claro. E você tem que estar capacitado para pagar os ônus. Óbvio. Então, a não sua pode ser só o escolha bônus. não tem isso que você como. falou é tão importante. Eu acho um absurdo. Um homem público é público. Ele tem que ter. Não é porque tem um código de ética, não é porque tem o decoro, é porque tem a dignidade. É a ética dele. Não me é né? possível É a ética dele. ser uma médica que fala uma coisa e faz outra. Claro. Entendeu? Claro. A hipocrisia não Não só pode. entendi, como achei importantíssimo que Não você disse. quer. Então não vai para a vai. política. Não Ninguém vai te para a obrigou. instituição pública. Ninguém te obrigou. Não vai. Você tem livre-arbítrio. Exatamente. Mas se você vai, Agora, e você vai ter muito bônus, então arque com os ônus disso. que né? não são... Que é Você tá o coberta de básico. razão. Cuidado, tá quem? Você está coberto de razão. Você sabe que eu participei... Não, dá para tomar. Eu participei esses dias do programa do Serginho Grossman, que eu adoro, que É, o Altas Horas, eu amo o programa. E num determinado momento ele estava lá numa pauta que era falar palavrão. Quem fala palavrão, não sei o quê. Gente, é claro que eu falo palavrão. Sou torcedor do Atlético, Sim, vou pro sim. estádio. Né, exagero, de vez em quando solto ali um palavrão. Mas como professor, na TV, eu disse Não lhe pra cabe. ele, eu não vou falar Não lhe palavrão cabe. aqui na televisão, não. Não, Ricardo. Porque eu tenho que dar exemplo. O professor, ele tem ali a sua postura, né, a maneira como ele fala, a maneira como ele se Esse é o seu comporta. ônus. É um ônus. Então não Seria muito seja mais fácil professor. chegar ali, bacana, e falar... Não, Não mas peraí. seja professor. É Exato. que nem médico. Não dá pro médico Tem ser coisa que aquele não pode cara fazer. que sai carregado de um bar. Não dá, gente. Eu não tô dizendo, reúne os amigos. Faz na sua intimidade. Exatamente. Mas não faça isso, porque você está desinspirando alguém. Exato. E isso é muito ruim. Então tá faltando essas referências. E responsabilidade. E né? essa responsabilidade, você tem toda a razão. E acho que isso ajuda um Com pouco a entender certeza. por que a gente tá indo na Perfeito. direção errada. Próximo, O que Tom. mais? Que tô adorando. Tô adorando. O que mudou na preocupação do eleitor entre 2022 e 2025? Vou contar essa história um pouco mais longa. Tá. Toda eleição tem uma história. Toda eleição tem uma história. Onde começa, né? É. Porque começa muito antes de chegar Muito antes. Então, eu vou dar um voto. exemplo. Em 1994, lá já tem muito tempo. Sim, esse 1900, 94. tava lá. A principal preocupação dos brasileiros era a inflação. Quem ganhou a eleição? Fernando Henrique. Fernando Henrique. Que trouxe o plano real. Plano real. Em 98, a preocupação da inflação, a inflação estava resolvida, os brasileiros então se preocuparam em quê? Não podemos perder isso. Fernando Henrique ganha de novo. Então esse era o grande tema da eleição. Exatamente. Quando a gente vai chegando perto de 2002, a pobreza, a miséria, a fome começam a pegar muito duro no Brasil. A gente começa a ver essa realidade, a gente começa a ter mais acesso à pobreza urbana, né? A gente tinha uma pobreza rural no passado, ela virou urbana, ela ficou deflagrada nas grandes cidades. E aí a gente começou a debater como é que a gente lida com a pobreza, com a fome, com a miséria, com a desigualdade. Quem ganha a eleição? Lula. 2002. Primeira vez. Quando a gente chega em 2006, a gente começa a ver uma disputa, e isso era muito importante naquele momento, sobre regionalização. Era como se como se até 2006 o Brasil fosse uma coisa só. Mas a partir de 2006, com a discussão da pobreza, com a discussão da fome, com a discussão das desigualdades, fosse ficando mais evidente o Brasil do Nordeste e o Brasil do Sul. E ali foi a primeira vez que a gente criou o nós contra eles, em que o Nordeste estava de um lado, o Sul estava do outro, e aí você começou uma disputa política que deu ao Lula um segundo mandato para continuar os programas sociais, as políticas públicas, principalmente voltadas ali para o Nordeste, para o Norte de Minas, para os mais pobres,
Então, a região mais de seca mesmo. Né? Exato. Então, essa preocupação deu ao Lula o segundo mandato. Aí o Brasil explodiu. Aquela capa da The Economist, não sei se você se lembra, que é o Cristo Redentor decolando. O Brasil agora chegou no seu futuro, boom das commodities. Então o brasileiro estava preocupado com o quê? Como é que a gente mantém esse crescimento econômico? Isso, que na realidade também a gente surfou numa onda de crescimento mundial. Esse boom das commodities, que foi ótimo. Foi Vale do Rio Doce. Tudo. Foi uma loucura, Exato. assim. Todo mundo queria. Vamos continuar aqui. E aí vem a Dilma para se apresentar nesse continuar. Lugar. Aí a gente começa a ver crises, problemas, né? Todo o debate em torno da corrupção começa a aparecer e tal, mas a força dos programas, ele continua sendo tão relevante, né? O brasileiro estava melhorando de vida ainda com tanta força, que a Dilma consegue se reeleger, não consegue cumprir o mandato, você tem o impeachment. Dali para frente, é muito interessante. Que ela sai em 2016, mas os movimentos começam... 2013, ali aquele negócio do aumento da passagem. Exatamente. Né? Que começa, tipo assim, não foi 20 centavos e não sei o quê. Eu me lembro. Começou uma mobilização. Não, ali é que o Brasil muda. Tanto que esse livro, eu digo, ele é escrito 10 anos depois das manifestações de 2013. Isso. Porque desde então a gente tomaram o país inteiro. Não foi localizado. Não, e não era esquerda e direita. Era o Brasil ali dizendo, tem um negócio errado. Nós vamos pra rua. Vamos pra rua, né? Estamos investindo em estádio, mas não estamos investindo em saúde. Havia um descontentamento que estava preso e que apareceu. Mas ainda assim, a Dilma consegue se reeleger. Em 18, aí o tema é a corrupção, o tema é o desmando, o tema é, né, a maneira como em especial o PT, mas os outros partidos também, MDB, PSDB, todo mundo estava ali deflagrando. Como a vida pública não tinha nada de pública, estava privada todo mundo para os seus interesses. Daquilo, e aí virou uma coisa nacional, todo mundo reclamando e tal. Surge o outsider, que é o Bolsonaro, contra tudo isso. Em 2022, a pauta foi pós-pandemia. E aí a eleição de 22 não pode ser explicada sem entender o que aconteceu na pandemia. Concordo. A forma como o presidente Bolsonaro tratou a pandemia foi crucial para a derrota dele. Ali, com certeza. Ele perdeu a eleição. Ele assinou a sua derrota. É impressionante. Então, 22 é uma eleição de saúde pública, responsabilidade e democracia. E aquela coisa, vamos enterrar nossos mortos com dignidade. Exato. Né? Exato. Ali foi o momento que o Brasil decidiu, a polarização estava extremíssima, Lula-Bolsonaro, mas ali os 51% falaram, não, do jeito que está não pode, temos que inverter, temos que trazer alguém que vai estabilizar o jogo. E o Lula vence a eleição. Em 2025, a pauta está sendo a violência. Com certeza. Acho que vai ser a grande pauta. Essa discussão de como é que a gente consegue andar no espaço público, viver sem medo, viver sem preocupação, eu desconfio que vai ser o grande tema do debate em 26. Porque as pessoas estão cansadas de viver esse terror das grandes cidades. Eu vou repetir o número. Na média, 56% dos brasileiros têm medo de andar na rua. Mas nas capitais, o medo chega a 70%. Que é muito. É muito. 7 em cada 10 brasileiros que vivem em alguma capital têm medo de andar na rua. Não é possível que nossos políticos não entendam isso. Eu acho assim, que o político que não lê o seu livro e não, de fato, se comprometer com as informações que estão aqui, não voto. Porque não é possível. Diante disso, porque eles perdem a conexão com a rua. Esse livro é para conectar. Eles perdem a conexão. Eles não têm noção, porque eles estão sempre com segurança, com carro blindado, com não sei o quê. Eles perdem a conexão. Tato, né? Perde totalmente o calor da rua. Perde. Exato. E a pesquisa é importante por isso. Então, exatamente. 22 foi muito democracia, muito saúde pública. 25, 26, a violência está tomando um lugar muito importante. Muito importante. E eu acho que ela vai ajudar a entender a eleição. Próximo. Temos mais? Tem. Qual o peso da segurança pública na decisão de voto atualmente? Essa eu acho que está super respondida. 70%? 70% eu acho que é muito, mas eu acho assim, metade do voto vai ser na violência. A outra metade continua sendo na economia. Então metade tô bem, segurança. A vida tá boa, blá, blá. A outra metade
não aguento mais essa insegurança. Não, e você vai para fora, eu tenho ido muito para Portugal. Os brasileiros que estão lá saíram daqui por insegurança. Engraçado, que você falou, né? Todos têm saudade do Brasil. Todos te recebem, é como se quisessem pegar e matar um pouquinho da saudade. Mas a insegurança o medo foi decisivo. Expulsou eles do Brasil. Foi decisivo. Isso não é legal, né? Horrível. Não é legal. Horrível. Que você vá porque você, sei lá, feliz. Quer ter uma qualidade de vida. Que delícia de chá, hein? Não é bom? É feito aqui. Olha isso aqui. É feito aqui. Vou levar pra Minas. Um chá delícia, viu? Próxima, Tom. Como lidar com a crise de confiança nas instituições? Esse é um bom ponto. Primeiro, a gente tem que lidar com a crise de confiança na gente. Então, quero contar essa história. O Brasil é o país que tem a menor taxa de confiança interpessoal do mundo. Mundo. Não tem ninguém que seja tão desconfiado quanto a gente, uns dos outros. Sobra só a confiança em Deus e na família, como a gente falou muito aqui no começo, mas é a confiança interpessoal o maior problema. Aí você vai dizer, mas Felipe, não é bom ser desconfiado? É bom você ter senso crítico, é bom você ser ponderado, é bom você, né, ouvir o exagero do outro com precaução. Mas ser desconfiado tem um problema, Bia. Toda vez, imagina que eu tivesse sentado aqui, né, fui aqui muito bem recebido por todo mundo, e eu começasse a achar que do outro lado tem alguém que está tentando me dar um golpe. Que está tentando me sacanear. Né? Tá querendo tirar um meme. Né? Não funciona. Exatamente. Não acontece. Isso aqui só acontece porque tem confiança, porque tem admiração mútua, respeito mútuo. Né? Você me fez um convite gentil que eu recebi com a maior alegria. Vim aqui porque eu sou seu fã, adoro o seu trabalho, respeito, né? Aí funciona. Aí dá pega. Aí dá liga. Funciona. Exatamente. As transações comerciais precisam é a mesma coisa. De confiança. Você precisa olhar pro outro e falar, ó, eu vou te entregar esse pote de bala, dia 20. Você tem que olhar e falar, tá bom, você vai me entregar 20, então eu te pago tanto por isso aqui, você me entrega 20. Então... Se você acha que o cara vai, em vez de te entregar isso aqui, ele vai te entregar essas balinhas menos um pouquinho, você vai falar, será que eu vou fazer com ele? Acho que não, hein? Vou procurar. E aí as coisas não caminham no país. A mesma coisa nas instituições. Você olha pro juiz e fala assim, será que esse juiz é certo? Será que esse juiz é confiável? Será que ele está fazendo o julgamento dele baseado no que é correto? Ou em alguma outra coisa por trás, uma coisa que ele recebeu? Com certeza. Isso não funciona. Então, nós temos que resolver o problema da confiança interpessoal para resolver o problema das transações econômicas, para que a gente possa se transformar um povo próspero, desenvolvido. E aí a gente resolve a questão das instituições. E aí eu faço uma provocação para todo mundo que está ouvindo e assistindo. Porque tem um pedaço que é o outro, Bia, mas tem um pedaço que é a gente. Tá? Eu dei uma palestra uma vez e que na plateia estava o Arnaldo César Coelho, aquele juiz de futebol. Lembro dele. Famosíssimo. Isso é certo, querido. Arnaldo. Né? Isso pode, Arnaldo. Isso pode, Arnaldo. Pode, Arnaldo, exatamente. E eu aproveitei a presença do Arnaldo, quando eu estava falando de confiança, para falar disso. Você imagina, todos os finais de semana, todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira, a gente pega os nossos filhos, leva para o estádio de futebol, ou leva eles para assistir jogo de futebol na TV, e nós, pais, ensinamos os nossos filhos a criticar o juiz, a duvidar da regra, a dizer que tem uma coisa errada, a dizer que tem roubalheira, a dizer que tem... A gente está ensinando a desconfiança toda semana. E os jogadores de futebol, quando estão dando aquele pulinho, que não foi falta, ou nem encostou, já sai, também estão ele está ensinando desconfiança, Bia. Exatamente. Um país em que o futebol é tão importante precisa se conscientizar de uma vez por todas do exemplo, do modelo que a gente dá para as novas gerações. Eu, como pai, preciso dizer para o meu filho que está lá, o juiz ladrão. Não, ele pode até ele pode ter se equivocado, porque as pessoas erram. Vamos ver, exatamente. Né? Todo mundo é ser humano, as pessoas erram. Às vezes ele tá no calor, ele errou. Acontece. Mas achar que só tem sacanagem,
que só tem coisa errada, não é legal. E ensinar isso todo final de semana é um desserviço para esse país. Exatamente. Então, a gente só vai resolver a confiança institucional o dia que a gente, dentro de casa, ensinar os nossos filhos a respeitar, a acreditar, a confiar. É claro que, como o Brasil é um país que tem muita sacanagem, tem muito golpe, tem muito problema, é difícil fazer isso. Mas eu acho que é um exercício que a gente tem que praticar. Mas se começa dentro das bolinhas familiares, já é um bom começo. Eu acho. Por exemplo, eu acho futebol ok, sou flamenguista. Você é flamenguista? Sou flamenguista. Que horror, hein? Sou atlético. Todo mundo tinha que ter um defeito. Sou atlético, Você é atlético lá em Minas? Então já tá bom, já temos algum. Sou Palmeiras em São Paulo, eu consigo fazer uma pirueta. Não, mas agora na Libertadores você torceu pro Flamengo. Claro, contra o Palmeiras. Se não tiver, assim, vai por hierarquia. Tá Flamengo tá, é Flamengo. Entendi, não tá. entendi. Aí Eu torci até pelo Botafogo, quando foi o último contra o Atlético? campeonato, porque era carioca. Então eu vou botando uma hierarquia. Tudo bem, Não, tudo o Flamengo não tava ali. Mas eu tenho um senso crítico que ninguém gosta de ver futebol comigo, que eu falo assim, tá merecendo, não. Eu falo assim mesmo. Quando tá merecendo, eu falo, nossa, tá merecendo e esse gol não sai. Mas assim, se perdeu, eu falo assim, não, gente. No Mundial de Clubes, o último jogo do Flamengo, eu falei, gente, o Flamengo não entrou. Não entrou em campo. Não entrou em campo. Não entrou Aí em as pessoas campo. não falam isso. Eu falei, gente, mas eu... É verdade, né? Porque assim, eu não posso dizer, eu sou tão flamenguista que eu tenho que ser honesta. Claro. Eu gosto tanto do meu time. Não, mereceu. E aí tem que tirar a paixão. Tem que tirar, mas deixar assim, a razão funcionar. eu queria Fica triste, que ganhasse. claro, óbvio. Sim, mas ele não entrou em jogo. E aí não tem jeito. Não tem. E você sabe que a gente acabou não falando disso ainda, mas tem um traço do Brasil no Espelho que é muito brasileiro. Nós queremos que quem dê certo mereça. A gente não Isso gosta é legal. daquela ideia de quem venceu na vida sem merecer. A gente acredita que o que é bom é dar certo na vida, crescer na vida, né, acumular sucesso e tal, mas com merecimento. A gente gosta dessa ideia do merecimento. Da meritocracia, existe uma né? ideia de mérito. Não, de você mérito, mereceu, parabéns. exatamente. Não, e você vê mereceu. pessoas, às vezes, sem estudo nenhum, mas com uma proatividade, com uma coisa fala, de pegar merece, na vida, você fala merece. assim, gente, esse cara merece. Foi lá, Merece. batalhou e tal. Esse cara, E exatamente. aí a gente Dá reconhece orgulho. isso. A gente reconhece Eu isso. acho maravilhoso. É legal, isso é legal no Brasil. O que mais temos aí? Próxima, Tom. Existe espaço para um centro político com identidade própria? Claro que existe. O Brasil é um país polarizado entre lulismo e bolsonarismo, sim. Isso é verdade, isso está dado, acho que isso é bastante relevante. Mas a maior parte dos brasileiros não é nem lulista, nem bolsonarista. A maior parte? A maior parte. Que legal. Então, para todo mundo entender isso estatisticamente, eu divido o Brasil em 5 grupos. Eu pergunto para cada um dos brasileiros. Você é lulista, você é de esquerda, mas não gosta de ser chamado de lulista, não tem um afeto pessoal, você tem as mesmas ideias, mas não é pessoal. Você é um independente, não está nem num lugar nem em outro. Você é de direita, mas não gosta de ser chamado de bolsonarista. Ou você é um bolsonarista. Entendi. O que a gente descobre? Aproximadamente aqui, 22% são lulistas. Votam porque acreditam, confiam, se sentem representados, né, gostam da imagem do Lula. 15% são de esquerda, não lulista. É gente que tem a cabeça de esquerda, mas não tem essa paixão pelo Lula. Não tem idolatria por ele. Não é fã do Lula. Aí vou pular aqui o meio. 22% são de direita não bolsonarista. Tem as crenças e tal, mas não é bolsonarista. Também não se resume à figura do Bolsonaro. 13% são bolsonaristas. Então, o que você conclui? O lulismo é maior do que a esquerda. Sim. E a direita é maior do que o bolsonarismo. Ok? Certo, perfeito. Mas sabe o que sobra? 32% de gente que diz: não sou nem uma coisa nem outra. Sou independente. Não quero me afiliar a nenhum desses dois lados. Então, esse centro político, ele existe. É que ele ainda não conseguiu se organizar politicamente para vencer a eleição. Mas ele existe. Então, existe um capital político nesse centro político
Que pode decidir as eleições. Ele é, inclusive, o que define a eleição. Quem conseguir capturar a atenção, a cabeça e o coração do centro é que ganha a eleição. Sempre foi assim. Dessas pessoas que não estão radicalizadas. Esses é que são. Você que tá me dizendo aqui que não é nenhuma coisa nem outra, você é a pessoa a ser conquistada. Uhum. É essa pessoa que diz assim, ó, eu tenho bom senso, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não sou fanático com ninguém, né? Fã-clube vem de quê? De fanatismo. Eu não sou fã nem de um nem de outro. Eu tô ali vivendo a minha vida, trabalhando, conseguindo, né? Dando o meu melhor, pagando meus impostos. Pagando meus impostos, né? Pagando os boletos, vambora, trabalhando e tal. E aí? E agora? Quem é o melhor pro país? Aí você faz a avaliação. Quem conquista esse eleitor é que ganha a eleição. Eu espero que as pessoas tenham bom senso para votar. Eu também. Próximo, Tom. Acabou. Acabamos. Mas, ó, foram ótimas, deixa eu dizer. Não é? Perguntas incríveis, hein? A turma foi lá, fez o para casa direitinho. Pesquisa. E não trouxe pergunta assim, não, foram perguntas profundas. Não, gostei e não muito. foi Deixar um beijo para do bom senso. Nossa comunidade. Muito bom bem. senso. Agora nós chegamos no momento Pipinho. Que é aquela hora que agora já não precisa, agora é livre associação. Eu te jogo uma bolinha, você me joga a bolinha de volta. Morro de medo dessa hora. E pode ser que você fale assim, eu passo. Pode passar. Tá certo. O Pipinho é muito democrático, ele é bem educado pela mãe. Ele é um homem diferenciado, né? Grande Pipinho. Não é? Primeira, sua cor preferida. Verde. Tanto que a capa do livro, ó, é verde. É verde, tudo é verdade. É verde. Se porque você olhar, a tem maioria um fala trás. azul. É verdade, predomina verde, aqui o verde. verde. 2, uma lembrança feliz de infância. Ir aos jogos do Atlético com meu pai, com meu irmão, com meus tios e primos. Meu pai sempre foi um homem muito duro, papai é muito mais velho que eu, né? Quando eu nasci ele já tinha 40 anos. E era um momento que meu pai destravava, assim, totalmente, abraçava. Você gostava daquele pai que você via? Eu adorava, né? Aquela, né? Tenho por ele, né? Papai vivo, tá bem de vida, 82 anos, andando, se cuidando e tal. Que legal, lúcido. Não, lúcido. Que inclusive maravilha. me critica. Isso aí não tá certo, não gostei disso aí, não. É o debate saudável. Adoro. Lá em casa o Natal é divertidíssimo, Bia. É um negócio... Porque mamãe também é fera e o debate é muito legal. Mas essa é uma lembrança. É meu pai nos levando de Chevette que marrom, maravilha. descendo ali que maravilha. Antônio Carlos e chegando no Mineirão. Mineirão. É isso. 3. Como você reconhece a felicidade na sua vida hoje? Minha felicidade é estar com Renata, Lucas, Luísa, Eduardo, ouvindo música. Vocês mineiros adoram música, né? Eu acho maravilhoso. Ama. Os meninos, né, têm até vergonha, mas eu desde eles muito pequenos, porque quando eu me casei com Renata, eles eram pequenos, Dudu, né, como eu disse, separei, ele era pequenininho, então a gente construiu essa família muito bonita juntos, que tem seus problemas, brigas, confusões. Família, tudo, mas tem o desejo de ficar junto. De ficar junto, é lindo isso. Tem muito amor ali, muita verdade. E aí eu adoro pegar os meninos, a gente colocar no carro e ficar ouvindo Maria Bethânia, Caetano Veloso, Evidências do Chitãozinho. A gente escuta de tudo. Mas de se ouve tudo. Muita coisa boa em Minas. E Milton, nossa, e Lô, e Loboja, Skank, Jota Quest, sabe? É muita coisa boa. Assim, a gente adora. Então, a felicidade pra mim é sentar com os meus filhos e com Renata e ficar ouvindo música. E eu fico procurando a história das músicas. Como as músicas foram feitas, sabe? E aí quando eu sei as histórias, eu leio muito Nelsinho Mota, tal, essa coisa. E aí eu conto pra eles e aquilo me dá uma felicidade enorme. Danada, né? É muito bom. É a coisa do mineiro, né? O dedo de prosa. Isso aqui que a gente tá fazendo, se deixar, o dedo de prosa. Vai. Fica pra sempre. É verdade, a gente adora. É verdade. 4, um hábito essencial na sua rotina. Ler. Ler é fundamental pra mim. Assim, o dia que eu não consigo acordar lendo o noticiário, lendo um pedaço de livro, lendo uma reportagem, eu me sinto incompleto. É como se faltasse. O meu cérebro precisa ali de estar antenado nisso. 5. Qual situação ou ideia que costuma te assustar mais? Me assustar? É algo que te traz o receio, eu acho medo. que o que mais me assusta... Ai, que delícia, eu tô aqui na psicanálise. Vou fazer psicanálise.
Eu acho que ficar sozinho. Uhum. Eu sou um ser humano que adora gente, adora conexão, sabe, encostar, conexão. ver, olhar no olho e tal. E a solidão, a ideia de solidão te incomoda. Me incomoda. Minha mãe sempre comenta, né, nos meus aniversários de criança, a minha maior preocupação era essa. Mãe, você chamou muita gente? Porque eu queria muita gente com ali. medo que não enchesse vai a que festa. Não vai ninguém. Tá aquela coisa. Aliás, tem uma coisa horrível, você deve passar por isso, porque você já lançou milhares de livros, né? Eu estou fazendo um lançamento de livro, né? Fiz agora no Rio, estou indo para Brasília fazer, estou indo para São Paulo. Será que não vai ninguém? Não vai aparecer ninguém e tal? Imagina. Então essa coisa da solidão me dá um pouco de... Mas te garanto, não aconteceu. Esse medo não se realizou. Não aconteceu. É uma coisa que seu cérebro está condicionado, mas ele não é real. 6. O que é o amor para você? A verdade. O amor é a verdade. Eu estudei num colégio agostiniano e aprendi desde cedo que quando você gosta, você critica, você é sincero, você é autêntico, você fala o que precisa falar. E eu acho que a maior demonstração do amor e do cuidado nos tempos de hoje é a verdade. É a verdade. Tá até quase sendo extinta, né? Olha que Tem triste. que preservar. Olha que triste. 8. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Hoje? Hoje. Eu reuniria os meus melhores amigos, minha família, faria uma festa maravilhosa pra gente ouvir música, pra gente falar da vida e refletir sobre, né, tudo que foi vivido ao som de uma canção que para mim é muito importante, que é o que é do Gonzaguinha, que é a ideia de viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, lindo. Eu celebraria um hino, né? o fim da vida, do tempo. Que acabaria para todo mundo, né? Então Dali vamos acabou. ser eu felizes. acho que eu tentaria celebrar com as pessoas que eu amo, de verdade, os melhores amigos, a família, né? Ao som dessa canção, música. que eu acho que é tão importante. É um belo fim. Se pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê? Um superpoder? Agora você pegou. Eu nunca pensei em ter um superpoder. Não, mas a gente, quando é criança, tem sempre lá os super-heróis, e a gente fica, se eu pudesse, né? Eu, a Mulher Maravilha. Aí, o que eu gostaria engraçado, de ter? Os meninos que se tornam os homens mais bacanas têm ídolo Homem-Aranha. Não me pergunte por quê. Será que é porque ele é mais real? Mas todos têm meio defeitos, né? Olha, eu nunca pensei nessa pergunta, assim, curiosa. Qualquer superpoder. Não, eu sei, é porque como eu acho que é tão impossível ter superpoderes, como eu acho que o bonito do ser humano é justamente a sua limitação, os seus defeitos, eu nunca lidei com essa ideia de ter ali uma coisa extraordinária, mas eu acho que tem uma coisa que me faria muito bem, e aí talvez seja um micropoder, mas me faria muito bem, que é ter a capacidade maior de me colocar no lugar do outro. Se todas as vezes eu pudesse sentir o que o outro está sentindo, entender o que o outro está entendendo, né, para poder compreender e seguir em frente, eu acho que esse seria um poder que me deixaria mais feliz, porque tem hora que é difícil, né, você se colocar no lugar do outro, você tá... E eu acho que isso é importante. Porque o teu eu acaba bloqueando, né? Então, o que é estranho, né? Colocar no lugar do outro, eu acho que seria um superpoder. Tem muita gente que fala que iria ler o pensamento do outro. Ah, mas é que eu acho isso meio dominante, sei lá. Eu acho invasivo. A surpresa é gostoso. Invasão de privacidade. Imagina você ficar ali no HD do outro. Você vai ficar, tá pensando isso? Até porque a gente pensa tanta besteira. Não, se as pessoas soubessem o que a gente pensa... É porque a gente, graças a Deus, a gente não é o que a gente pensa. A gente é o que a gente pratica. A gente processa o que a gente pensa. Graças a Deus. Parece aquela ideia e você fala, peraí. Não, isso tá estranho, né? Isso não me pertence. Exatamente. Então eu acho que entender o outro é um superpoder. Com certeza. E 10, para terminar, uma frase ou um pensamento que você queria deixar. Uma frase ou um pensamento que eu quero deixar. Pode ser. Eu não vim preparado, viu? Mas não precisa ser a embora frase. Eu assista muito, eu não vim preparado. Que bom. E adoro mesmo, e recomendo para todo mundo, porque isso aqui é um exercício super necessário, você faz um trabalho incrível. Eu falei aqui de o que é, né? Que é essa coisa
acho que bacana da música do Gonzaguinha. Mas tem uma outra frase que eu gosto muito nesses tempos de polarização, de desencontro, que é uma frase do Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E eu torço, desejo e recomendo que a gente se encontre mais. Não virtualmente. Entendi, mas, entendi. Sabe? O olho no olho, o respeito. Na convivência. Porque é só assim que a gente vai superar as construir. nossas barreiras e construir um mundo melhor. Encontrar é tão gostoso, é tão bom. Então eu fico com essa frase do Vinícius, que reconhece a realidade do desencontro. Ele diz, né, com clareza nessa prosa, nessa poesia aqui, na maior parte das vezes você não encontra, o desencontro é o normal, né? Mas a recomendação é viver a arte de se encontrar, de conviver, de ouvir o próximo, de entender o próximo. Valorizar. Beto Guedes tem vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Exato. Para construir a vida nova. A vida nova. É isso aí. Meu querido, muito Já obrigada. fomos? Foi o básico, Gente, o básico. Maravilha, passou rápido. Mas calma que ainda tem tempo aí. Tem tempo. Queria te dar um presentinho. Eba, vou levar presente. Felicidade. Muito foi um livro que eu escrevi durante a pandemia. Esse eu não tenho. Para não então, ser ótimo. infeliz. Então, tá? ótimo. E esse aqui, um tempo para mim é que eu acordo sempre, tipo, espontaneamente, 6h30. E aí, sempre eu deixo um caderninho. E eu anoto frases que vêm na cabeça, assim. E aí eu botei as frases, eu descobri. Organizei, porque tinha uns 700 e pouco. Falei, não, deixa eu pegar. Deixa eu pegar 365. E o Mauro, nosso editor maravilhoso, que eu adoro, o Mauro, ele falou, não, vamos botar isso aí. E foi uma maneira que eu deixei sempre um espaço para... O que eu falo aí não necessariamente é o que despertou em você. Então, embaixo você pode comentar o que você achou daquilo. Legal, Bia, então, é uma maneira da gente... Gente, é melhor do que ler horóscopo. Isso eu posso garantir. Olha, você pode pegar um dia... Não, mas o tal do mental care, sabe? O mental care? Porque a gente está tão preocupado em fazer o skincare, mas a gente precisa do mental care, né? Vou ler, eu, como te disse, leio todo dia. Então, vou ler com o maior prazer. Obrigado. Tá? E agora, peraí, que agora tem uns presentinhos aqui. Eba, olha, vamos de presentinhos. Você tem aqui o Mayaco Bag do Pepino. Eu sempre quis essa bag. Com nossa... acreditando que eu vou levar. Gente, estou avisando a vocês que eu estou levando para casa. Eu vou pedir... Estou levando para casa. Pega para Renata também. Você se deu bem nessa, hein? Faça aconteça, inspire, que é o nosso lema aqui. Claro. Eu acho que você inspira muita gente. Como eu acredito na linguagem escrita, tá aí para poder as anotações. Eu tinha uma inveja das pessoas que ganhavam isso. Agora eu tô levando tudo para casa. Não. A caneca. Nossa canequinha. Que maravilha. Que ano que vem a gente muda o design. Eu acho que a gente vai pro verde também, né? Não então sei. Eu vou ficar com a geração. Mas você volta. Você volta pros debates. Mas isso aqui vai valer muito a pena, hein? Vai valer muito, porque mudou, você tem a raridade. Ai, que legal. Também adorei. Aqui, mas a bag é minha, né? Não, pode botar tudo. Você não tira essa bag de mim, pelo amor de Deus. Pode botar tudo do ladinho, que as crianças vão ajeitar pra você. Pra trabalhar aqui tem que ter educação. Muito bem. E tem o seu episódio foi escolhido para ser patrocinado pela Axon, que é um suplemento. Que massa. Que promete entrega, foco, energia e disposição. É só para tomar de manhã. É o que a gente precisa, viu? Para esse período que você tá, meu amor, de lançamento, de viagem. Axel, pode mandar um Olha, experimente, porque é muito legal. Eu tomo todos os dias de manhã. Esse é de frutas vermelhas? Com meu suco verde. Eu boto, não tem glúten, não tem lactose. Não tem glúten? Isso é bom. E não tem açúcar adicionado. Tá bom. Tá? Vou experimentar, vai ser ótimo. Experimente e depois diz pra gente. Eu digo sim, obrigado, valeu demais. Adorei. E pode botar aqui do ladinho. Agora chegou aquela hora que você vai ser mal educado, vai olhar para aquela câmera e dar todos os seus recados. Os recados importantes. O primeiro recado é de agradecimento e gratidão. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui, ter tido a oportunidade de conhecer essa mulher incrível, que eu admiro, que eu torço sempre, quero muito seu bem, quero que você saiba disso, que você se reinvente sempre e voe cada vez mais longe, e que todo mundo possa fazer como ela, né? Tá sempre se inovando, sempre pensando no melhor, mas fazendo isso de um jeito fora do achismo,
né? Acho que o Brasil vai viver em 2026 um momento único, que é a possibilidade que a gente tem de construir o nosso futuro a partir do nosso voto. E esse livro, Brasil no Espelho, e todos os outros, as pesquisas que a gente tem publicado, são elementos fundamentais para fundamentar, para te ajudar a tomar uma decisão consciente, verdadeira, sincera, longe das paixões, longe, né, da euforia e da emoção, e tomara que a gente consiga, como país, construir um voto racional, de bom senso e ponderado. E eu desejo, né, nesse fim de ano, que todo mundo tenha saúde, paz, família, né, um momento de confraternização. A vida não é fácil, esse país está cansado, não é à toa, porque as coisas estão difíceis, né, mas que a gente consiga juntos construir um país com mais confiança, com menos violência, com mais tolerância, ouvindo mais o outro, entendendo quem está do lado. Porque, gente, eu morei fora, eu posso dizer, o Brasil é bom demais. O Brasil vale a pena. A gente tem que fazer esse país dar certo. Então, obrigado. Muito Prazer obrigada, muito obrigada mesmo. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse maravilhoso professor Felipe Nunes. Se você não segue, eu sugiro que você pare tudo agora e vá lá no Instagram dele e comece a seguir, porque você vai ter informação de qualidade que se transforma em conhecimento para você ter a liberdade de escolher o que é melhor para você, para sua família e para o país. E esqueça essas coisas de paixões, né? As paixões não tomam boas decisões. Então, se informe. Lê o livro Brasil no Espelho, porque tem um pouquinho da gente lá, com coisas até que a gente não quer admitir, mas é importante a gente admitir para a gente poder se reconstruir e reconstruir o país. Como o Felipe falou, o Brasil vale a pena. Terra Brasilis, em se plantando, tudo dá, mas a gente tem que saber como plantar e como colher. Muito obrigado para você que acompanha a gente aqui. Não esquece de compartilhar esse papo para muita gente que precisa desse conhecimento e a gente se encontra no próximo Pod People.